Descobri que a minha mulher, de repente, tinha o corpo coberto de nódoas negras. Instalei uma câmara às escondidas e anunciei que ia numa viagem de negócios. Naquela noite, vi a minha mãe e o meu cunhado entrarem com algo que me deixou em pânico, e liguei imediatamente para a polícia. Nunca pensei que um dia estaria sentado num quarto escuro de uma pensão à beira da estrada. As minhas mãos tremiam de medo, os olhos fixos no ecrã do telemóvel, a vigiar o meu próprio quarto de dormir. Lá fora, uma chuva miudinha caía, e a luz dos candeeiros de rua atravessava a velha cortina com um tom amarelo doentio. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e eu continuava a suster a respiração, à espera de algo que, no fundo, tanto queria que acontecesse para ter provas, como rezava para que fosse apenas a suspeita infundada de um marido excessivamente preocupado. O meu nome é Afonso, tenho 38 anos. Há 3 dias, disse a toda a família que tinha de ir numa longa viagem de negócios para inspecionar uma nova linha de produção. A minha mala de viagem foi arrastada para fora de casa logo de manhã cedo. Tudo pareceu tão natural que ninguém desconfiou. Mas, na realidade, aluguei apenas um pequeno quarto a menos de 2 quilômetros de casa e sentei-me aqui em silêncio, a observar a câmara secreta que tinha escondido no nosso quarto. Perto da meia-noite, o ecrã do telemóvel notificou um movimento. O meu coração batia tão forte que o peito doía. A porta do quarto abriu-se lentamente. A primeira a entrar foi a minha mãe, Beatriz. Atrás dela vinha o meu cunhado, Ricardo. Na mão, Ricardo segurava uma pequena mala de metal cinzenta. Um tipo de mala que eu nunca o tinha visto trazer à nossa casa. A minha mulher, Margarida, estava deitada na cama, mas não dormia. Os seus olhos estavam bem abertos, a encarar as 2 pessoas que acabavam de entrar com um pânico que a paralisava. A minha mãe virou-se para trancar a porta por dentro e depois fechou as cortinas completamente. Ricardo pousou a mala na mesa e abriu-a lentamente. Quando a tampa se abriu e vi os objetos arrumados lá dentro, um arrepio percorreu-me o corpo. A mão que segurava o telemóvel ficou rígida. Mas ainda assim, consegui marcar o número da polícia, porque eu sabia que, se me atrasasse um minuto, a pessoa deitada naquela cama poderia não ter mais a oportunidade de pedir ajuda. Tudo começou há 3 semanas. Naquele dia, o calor era sufocante, mas Margarida usava uma camisa de manga comprida abotoada até ao pescoço. Eu ainda brinquei, perguntando se ela planeava proteger-se do sol dentro de casa. Margarida limitou-se a sorrir sem graça e disse: "Ultimamente, o ar-condicionado na empresa está muito frio. Por isso visto-me assim para não ter dores nos ombros." Na altura, não pensei muito nisso. O meu trabalho exige que eu inspecione obras com frequência, e Margarida é a chefe de contabilidade numa empresa de design. Por isso o cansaço e os pequenos acidentes eram compreensíveis. Mas alguns dias depois, comecei a notar que a minha mulher estava diferente. Antes, Margarida era uma pessoa ágil e organizada. Por mais cansada que estivesse, nunca deixava a casa desarrumada. No entanto, ultimamente, bastava ouvir a porta abrir para ela se assustar. Um dia, estava ela a cortar legumes na cozinha quando uma colher caiu ao chão só porque a minha mãe a chamou em voz alta por trás. À noite, Margarida costumava perguntar-me a que horas eu voltava. E se eu dizia que tinha de trabalhar até tarde, ela ficava em silêncio por um longo tempo antes de responder com uma frase curta. Uma noite, depois de tomar banho, entrei no quarto no momento exato em que Margarida estava a trocar de roupa. A camisa velha tinha acabado de deslizar dos seus ombros. Fiquei paralisado ao ver uma grande nódoa negra no seu ombro esquerdo. Ao longo do braço, havia várias marcas redondas, mais pequenas, de cor roxa e azul, sobrepostas umas às outras. Algumas já estavam amareladas, outras ainda eram de um vermelho escuro. Aproximei-me imediatamente. "O que é isto no teu ombro?" Margarida sobressaltou-se, puxando rapidamente a camisa para se cobrir. Evitou o meu olhar, baixou-se para apanhar uma toalha na cama e respondeu muito depressa: "Bati no canto do armário de ficheiros na empresa. Não foi nada, querido." Franzi a testa. "Bateste uma vez e ficaste com o ombro e o braço assim?" O armário caiu e eu levantei o braço para me proteger. Por isso fiquei com estas marcas. Não faças um drama disto. A explicação parecia plausível, mas aquelas nódoas negras não se pareciam com as de uma pancada normal. Estavam espalhadas, com um espaçamento regular, como se tivessem aparecido em diferentes ocasiões. Estendi a mão para tocar levemente no ombro dela, mas mal lhe toquei.
Margarida encolheu-se por reflexo. Um vislumbre de medo passou pelos seus olhos, e ela virou imediatamente o rosto. Dói muito, não dói? Estou bem, disse Margarida tão rápido que quase me interrompeu. Não perguntes mais. O teu trabalho já é suficientemente cansativo. Foi essa frase que me deixou o coração pesado. Margarida não estava apenas a esconder uma ferida. Ela estava deliberadamente a impedir-me de descobrir a causa. Queria continuar a perguntar, mas ao ver os seus lábios pálidos e as mãos a apertarem a bainha da camisa, soube que quanto mais eu a pressionasse naquele momento, mais ela se fecharia. Naquela noite, Margarida teve um sono muito agitado. Perto das 2 da manhã, acordei com um barulho leve. Abri os olhos e vi a minha mulher sentada na beira da cama, de costas para mim. Levantou-se silenciosamente, foi verificar a fechadura da porta do quarto e só depois voltou para a cama. Menos de 1 hora depois, ela levantou-se de repente e fez exatamente a mesma coisa outra vez. Fiquei quieto, a fingir que dormia, mas uma série de perguntas surgiram na minha cabeça. De quem tinha Margarida medo? Por que é que ela precisava de verificar a fechadura da porta dentro da nossa própria casa? E a pessoa que a aterrorizava a este ponto seria alguém que eu conhecia? Na manhã seguinte, enquanto eu procurava uma pomada para Margarida, a minha mãe saiu da cozinha, olhou de relance para a nódoa negra no braço da nora e disse com indiferença: as mulheres desastradas estão sempre a magoar-se. É normal, não a mimes demasiado, ou ela fica mal habituada. Virei-me para olhar para minha mãe, sentindo uma súbita irritação. Ela não perguntou se doía, nem de onde vinha a ferida. A primeira coisa em que pensou foi em impedir-me de me preocupar com a minha mulher. Mãe, a Margarida tem o ombro todo negro. Até perguntar: é mimá? Lá demasiado? A minha mãe hesitou e depois desviou o olhar. Eu só estou a avisar. Num casamento, um homem não deve deixar que a mulher lhe suba a cabeça. Dito isto, ela foi direta para a cozinha. Segui as costas da minha mãe com o olhar, e a suspeita no meu coração tornou-se cada vez mais clara. Nesse momento, percebi que Margarida estava mesmo atrás de mim. O seu rosto estava pálido como cera, os olhos fixos na porta da cozinha com um medo que eu nunca tinha visto nos 6 anos em que éramos casados. Naquele instante, compreendi que naquela casa existia um segredo muito perigoso, e a pessoa que o conhecia melhor era minha mulher. Ao ver o rosto pálido de Margarida naquela manhã, soube que a situação não podia ter começado apenas com algumas nódoas negras no seu corpo. Havia medos que não surgiam do nada. Tinham de ser acumulados ao longo de muitos dias, de repetidas pressões, a ponto de um simples chamado da cozinha ser suficiente para assustar alguém. E para entender por que a minha mulher se tornara assim, eu tive de recordar os acontecimentos do passado. Eu e a Margarida estávamos casados há 6 anos. Quando nos casamos, não tínhamos nada além de um pequeno quarto alugado e a prestação da casa para pagar todos os meses. O meu pai faleceu exatamente quando o meu trabalho passava por dificuldades. A minha mãe ficou deprimida e eu tive de assumir quase todas as responsabilidades da casa. Foi a Margarida quem esteve ao meu lado, sem uma única palavra de queixa. Uma vez, estava eu a fazer as contas e vi que o valor a pagar mensalmente era superior ao meu rendimento estável. Desanimado, disse: se calhar devíamos vender a casa. Não quero que, depois de casares comigo, tenhas de viver endividada. Margarida apenas puxou o livro de contas para o seu lado, pegou numa caneta e refez os cálculos, dizendo com muita calma: não nos falta maneira de viver, falta-nos organização. A partir de agora, tu tratas do teu trabalho e deixas que eu equilibre o dinheiro. Margarida não era rica, ela era apenas boa a gerir o dinheiro, a saber que euro devia ser gasto e qual devia ser guardado. Graças à sua disciplina, fomos pagando a dívida, conseguimos fazer uma poupança e começamos a viver de forma mais estável. Eu sempre soube que, se tinha chegado onde estava hoje, uma grande parte devia-se à mulher que estava ao meu lado. Depois da morte do meu pai, a minha mãe começou a passar longos períodos conosco. Dizia que a casa na aldeia era grande e fria, e que à noite até o som do vento a deixava triste. Margarida não se opôs. Até preparou um quarto para ela, comprou um colchão novo e suplementos. Nos primeiros 2 anos, a relação entre sogra e nora parecia bastante pacífica por fora. A minha mãe, por vezes, criticava a Margarida por ser demasiado rigorosa com o dinheiro, mas ela normalmente sorria e deixava passar. Margarida dizia-me:
A mãe já tem uma certa idade. Não leves a peito o que ela diz. Desde que vivamos corretamente, com o tempo ela vai entender. Naquela altura, eu acreditava que bastava um ceder e outro tolerar para que a família vivesse em harmonia. Mas eu não entendia que a tolerância, quando dirigida à pessoa certa, torna-se afeto, mas quando encontra alguém que a vê como uma obrigação, transforma-se numa desculpa para abusar. O verdadeiro conflito começou há cerca de 6 meses. Naquele dia, o meu cunhado, Ricardo, apareceu em nossa casa à noite, de surpresa. Trazia uma pasta cheia de documentos e mal se sentou, começou a suspirar, dizendo que o seu negócio de materiais de decoração estava a passar por dificuldades. Ricardo disse que tinha acabado de fechar um grande contrato e que, se conseguisse importar um novo lote de mercadoria a tempo, poderia duplicar os lucros. Mas o capital de giro estava bloqueado. O banco ainda não tinha libertado o financiamento. E por isso queria pedir-nos um empréstimo de 200 mil euros por 6 meses. Até bateu no peito, dizendo: somos família. Não vos vou deixar ficar mal. Uso a casa que tenho com a tua irmã como garantia. Daqui a 6 meses, devolvo tudo. O capital e uma compensação. A minha mãe, sentada ao lado, apoiou-o imediatamente. O Ricardo já faz negócios há tantos anos. Não é um estranho para termos medo. Se tem dinheiro parado, ajudem a tua irmã e o teu cunhado. Naquele momento, eu também estava inclinado a ajudar. Afinal, Ricardo era o marido da minha irmã. Mas Margarida não respondeu de imediato. Pegou na pasta de documentos, examinou cada página com muito cuidado e depois pediu licença para levar os papéis para o escritório e analisá-los melhor. Cerca de 1 hora depois, Margarida voltou, pousou os documentos na mesa e disse diretamente: a casa que o Ricardo quer usar como garantia já está hipotecada. O empréstimo atual ainda nem foi liquidado. Se lhe dermos mais 200 mil euros, na prática, estaremos a emprestar sem qualquer garantia real. A cara de Ricardo fechou-se de imediato. O que é que estás a insinuar com isso? Achas que eu estou a tentar enganar o meu próprio cunhado? Margarida manteve a voz calma. Se queres um empréstimo, tens de ser claro sobre as dívidas que já tens. Não posso pegar no dinheiro do nosso casamento e atirá-lo para um poço sem fundo. Aquela frase feriu o orgulho de Ricardo. Ele riu-se com desdém. Recostou-se na cadeira e olhou para mim. Afonso, tu és o homem da casa e deixas a tua mulher decidir tudo o que tem a ver com dinheiro? Ela é só a tua mulher. Não deixes que uma pessoa de fora controle a tua família. Ao ouvir as palavras pessoa de fora, senti-me incomodado. Margarida tinha partilhado comigo as dívidas, cuidado da minha mãe e sustentado esta família durante 6 anos. Se ela ainda era considerada uma pessoa de fora, então quem era da família? Fui claro. Este dinheiro é fruto do nosso trabalho conjunto. A Margarida tem o direito de decidir. Se os documentos não são claros, não emprestamos. A minha mãe ficou furiosa de imediato, acusando a Margarida de ser fria e de não ajudar a cunhada em dificuldades. Até disse que, desde que eu me casei, os laços familiares se tinham tornado mais distantes. Depois daquela discussão, a minha mãe, zangada, fez as malas e foi para a casa da minha irmã Catarina. Ficou quase 1 mês sem me ligar. Quando voltou, surpreendentemente, falou com uma voz suave, dizendo para esquecermos o passado. Ninguém mais tocou no assunto do empréstimo. Eu pensei que tudo tinha ficado resolvido, mas, a partir daí, a minha mãe começou a entrar frequentemente no escritório da Margarida com desculpas triviais, como procurar um boletim de saúde, um papel do seguro ou uma fatura de farmácia. Margarida mudou discretamente a password do cofre e passou a guardar os documentos importantes na empresa. Quando lhe perguntei, ela apenas disse que ultimamente via muitas pessoas a entrar e sair de casa e que era melhor ser cautelosa. Também reparei que o Ricardo costumava aparecer em casa exatamente nos dias em que eu não estava. Cada vez que eu perguntava, a minha mãe dizia que ele só tinha vindo trazer-lhe um medicamento ou ajudar a arranjar uma tomada ou uma torneira. E então, uma noite, Margarida pegou na minha mão e disse muito a sério: a partir de agora, não assines nenhum papel que a mãe ou o Ricardo te deem. Mesmo que digam que é só uma declaração familiar, não assines. Insisti para saber a razão, mas Margarida apenas respondeu: estou a investigar uma coisa. Quando tiver provas claras, conto-te tudo. Se perguntares muito agora, só vais alertá-los. Naquela altura,
Eu não compreendia de onde vinha a cautela da minha mulher. Até que na manhã seguinte, ao esvaziar o lixo do escritório, encontrei uma fotocópia do meu cartão de cidadão, rasgada em pedaços, no fundo do cesto. O mais estranho é que eu nunca tinha tirado aquele documento da gaveta, e muito menos tinha pedido a alguém para o fotocopiar. Juntei os pedaços de papel, e um arrepio percorreu-me a espinha. Alguém em casa tinha roubado a minha informação pessoal, e essa pessoa certamente não queria apenas pedir dinheiro emprestado. Uma semana depois de encontrar a fotocópia do meu cartão de cidadão rasgada, a minha suspeita não só não diminuiu como cresceu a cada dia. Comecei a prestar mais atenção a todos em casa, desde as entradas súbitas da minha mãe no escritório da Margarida até as visitas inesperadas de Ricardo, mas ainda não tinha provas concretas. E foi essa falta de certeza que me obrigou a manter o silêncio, porque um passo em falso poderia levar-los a negar tudo imediatamente ou a esconder todos os vestígios. Naquela tarde, a reunião de inspeção na fábrica foi cancelada porque o cliente não tinha preparado a documentação necessária. Sem avisar ninguém, voltei para casa quase 3 horas mais cedo. Quando abri a porta, o apartamento estava estranhamente silencioso. A sala estava vazia, a televisão desligada, e os chinelos da minha mãe estavam arrumados ao lado do sofá. Mal tinha pousado a minha pasta quando ouvi um barulho forte vindo do corredor, como se uma pilha de papéis tivesse sido atirada ao chão. Logo a seguir, ouvi a voz da minha mãe sussurrada, mas ainda assim cheia de raiva. Se continuas a ser teimosa, não te queixes. Parei. Aquela frase claramente não era uma repreensão comum. Andei rapidamente em direção ao fundo do corredor. Antes que eu pudesse tocar no puxador, a porta da arrecadação abriu-se. A minha mãe saiu primeiro. O seu rosto estava tão calmo que parecia frio. Apenas a sua respiração estava um pouco ofegante e a sua mão direita apertava a bainha da roupa. Lá dentro, Margarida estava sentada no chão, a apanhar os dossiês espalhados à sua volta. O que é que se passa aqui? Perguntei. A minha mãe virou-se, a sua voz voltando imediatamente ao normal. Não é nada. Ela estava a carregar esta pilha de papéis e escorregou. Faz sempre um drama de tudo. Olhei para a Margarida. Ela não levantou a cabeça, apenas acenou apressadamente. Sim, fui eu que me descuidei. Mas as suas mãos tremiam tanto que, mal apanhava um dossiê, deixava-o cair novamente. Entrei e ajudei a minha mulher a levantar-se. Nesse momento, vi uma marca vermelha fresca no seu pulso direito, em forma de arco, como se alguém a tivesse agarrado ou apertado com muita força. Antes que eu pudesse perguntar, Ricardo saiu da casa de banho. Tinha as mangas arregaçadas e segurava uma pequena chave inglesa. Afonso, chegaste cedo. Ele sorriu muito naturalmente. Vim ver um cano que estava a pingar. Estive na casa de banho este tempo todo, nem sei o que se passou aqui fora. Olhei para ele, depois para minha mãe e para a Margarida. 3 pessoas na mesma casa, exatamente quando a minha mulher se magoava. Uma dizia que ela tinha caído sozinha, outra afirmava não saber de nada, e a própria vítima não se atrevia a olhar-me nos olhos. Perguntei a Ricardo. Desde quando estás aqui? Cheguei há pouco. A mãe ligou a dizer que a torneira não parava de pingar, e eu vim cá dar uma vista de olhos. A minha mãe interrompeu imediatamente. Pronto, vês. Não é nada de especial e tu pareces um polícia. Família a ajudar-se já precisa de apresentar relatório? Não respondi. Baixei-me para ajudar a Margarida com os restantes dossiês. Quando a minha mão tocou na dela, ela estremeceu, como se estivesse assustada. Essa reação fez um arrepio percorrer-me a espinha. Naquela noite, depois de a minha mãe se ter retirado para o seu quarto, peguei num casaco e disse a Margarida para se vestir para irmos ao hospital. Ela abanou a cabeça imediatamente. Não é preciso, querido. Foi só uma contusão. Com um pouco de pomada passa em poucos dias. Como é que cais de modo a ficares sempre com nódoas negras assim? Margarida desviou o olhar. Não discuti mais. Apenas puxei suavemente a manga da sua blusa para cima. O que vi deixou-me sem palavras. Ao longo do seu braço, havia nódoas negras, velhas e novas, sobrepostas. Algumas roxas escuras, outras já amareladas. Nas costas e na zona da cintura, havia algumas marcas pequenas e retangulares, com contornos bastante nítidos, que não se pareciam nada com ferimentos de uma queda ou de uma pancada num móvel. Tentei manter a voz calma. Margarida, diz-me a verdade. Foi a mãe ou o Ricardo que te bateram?
Mal ouviu isto. Margarida tapou-me a boca em pânico. Olhou para a porta do nosso quarto, que ficava a uma curta distância do quarto da minha mãe. Fala baixo. Tirei-lhe a mão e baixei a voz. Então foram eles. Margarida ficou em silêncio por um longo tempo, os seus olhos avermelharam-se, mas ela não chorou. Finalmente, disse algo que me deixou ainda mais inquieto. Não os confrontes agora. Eles não querem só dinheiro. Fiquei atordoado. Se não querem só dinheiro, o que é que eles querem? Margarida, o que é que me estás a esconder? Ela abanou a cabeça, os lábios firmemente cerrados. Se eles souberem que tu já desconfias, tudo se tornará mais perigoso. Preciso de mais tempo. Eu queria forçá-la a contar tudo, mas ao vê-la encolhida na sua blusa de manga comprida, compreendi que o seu silêncio não era por falta de confiança em mim. Ela tinha medo de algo muito maior do que as feridas no seu corpo. Naquela noite, fingi adormecer cedo. Por volta da 1 da manhã, ouvi a Margarida levantar-se silenciosamente da cama. Abriu a porta do quarto e foi direta para o escritório. Fiquei quieto mais alguns minutos e depois seguia em silêncio. Pela fresta da porta, vi a Margarida puxar ligeiramente um armário, enfiar a mão por trás e tirar uma pen USB azul. Ela não ligou o computador para verificar. Em vez disso, guardou-a numa pequena bolsa à prova de água e depois levou-a para a varanda, escondendo-a no fundo de um grande vaso de plantas junto à grade. Não entrei para perguntar, porque naquele momento percebi que aquela pen USB poderia ser exatamente o motivo pelo qual a minha mulher estava a ser ameaçada. Se eu a assustasse, ela poderia mudar, lá de lugar ou continuar em silêncio. Na manhã seguinte, a Margarida saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual. Ao vestir o meu casaco, senti um pequeno papel dobrado no bolso interior. Era a caligrafia da minha mulher. Não acredites em nenhum documento com a tua assinatura dos últimos 3 meses. Virei-me imediatamente para procurar a Margarida, mas ela já tinha saído. Na varanda, a minha mãe estava a observar a minha mulher a afastar-se no pátio lá embaixo. O seu olhar não tinha qualquer afeto. Era apenas frio e calculista. Nesse exato momento, o telemóvel da minha mãe vibrou. Ela foi para a cozinha atender, mas provavelmente não sabia que eu estava perto da porta. A voz de Ricardo do outro lado da linha era suficientemente alta para eu ouvir claramente. Se ela ainda não quiser dar o código de acesso, da próxima vez temos de ser mais duros. A minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu. Deixa-me pensar. O Afonso está a começar a desconfiar. Fiquei paralisado à porta da cozinha. Naquele momento, todas as minhas suspeitas transformaram-se numa verdade clara. A minha mulher estava a ser coagida pelos meus próprios familiares, e o que eles queriam não era apenas dinheiro. Ao ouvir claramente a frase de Ricardo vinda do telemóvel, tive de fazer um grande esforço para não entrar de rompante na cozinha. Naquele momento, só tinha um pensamento. Tinha de esclarecer tudo, mas a minha razão conseguiu travar-me. Se eu fizesse um escândalo sem provas, a minha mãe e Ricardo poderiam facilmente virar-se e culpar a Margarida, dizendo que ela estava a tentar dividir a família ou até inventar histórias para me virar contra os meus. Voltei silenciosamente para o quarto, fingindo não ter ouvido nada. Durante toda a manhã, falei com a minha mãe normalmente, fui para o trabalho à hora certa, mas no meu coração já tinha decidido investigar cada pista por mim mesmo. Não podia continuar a ser um espectador, e muito menos podia deixar a Margarida suportar sozinha o perigo que ela ainda se esforçava por esconder. A primeira coisa que fiz foi ir à administração do prédio, com a desculpa de que ultimamente as encomendas deixadas à porta desapareciam e por isso queria ver as gravações das câmaras do corredor. O responsável abriu o sistema para eu verificar, mas os dados da câmara em frente ao meu apartamento de vários dias tinham desaparecido. As gravações desde a tarde até a noite tinham sido apagadas de forma muito limpa. Não era um erro técnico nem o sistema a gravar por cima. Perguntei. Quem pode apagar estes dados? O funcionário olhou para o ecrã e respondeu. Apenas a conta da família, ou alguém com a palavra passe de administrador, pode solicitar a extração e depois apagar. Nós não fazemos isso por iniciativa própria. Essa resposta gelou-me as mãos. Além de mim e da Margarida, só a minha mãe conhecia esta palavra passe. Eu tinha-lhe dado no passado para que ela pudesse verificar a porta e abrir a fechadura nos dias em que nós estávamos fora. Na altura, pensei que era apenas uma questão de confiança entre família. Agora,
Essa mesma confiança tinha se tornado uma perigosa falha de segurança. Não disse mais nada. Apenas pedi que me confirmassem o histórico de acessos. Depois de sair da administração, conduzi diretamente para a empresa de design onde a Margarida trabalhava. Queria vê-la imediatamente, mas a recepcionista disse: Asra. Margarida pediu a tarde de folga. Disse que a sogra estava doente e que tinha de ir para casa cuidar dela. Parei. A minha mãe não estava em casa. Apenas alguns minutos antes, a minha irmã Catarina tinha me enviado uma foto da minha mãe numa festa de aniversário com outros familiares. Na foto, ela usava um vestido elegante e sorria abertamente, sem qualquer sinal de doença. Assim, a Margarida tinha usado a desculpa da mãe doente para sair da empresa. Mas para onde é que ela tinha ido? E por que é que teve de mentir tanto no trabalho como a mim? Voltei para casa mais cedo do que o habitual. A minha mãe ainda não tinha chegado. O apartamento estava silencioso, apenas o som do ar-condicionado a funcionar na sala. Fui ao escritório da Margarida, verifiquei todas as gavetas, mas não encontrei nada de anormal. Quando estava prestes a sair, os meus olhos pararam na impressora na prateleira. Lembrei-me que esta impressora tinha uma memória que guardava os últimos comandos de impressão. Após alguns minutos de busca, apareceu uma lista de documentos. Havia um dossiê que tinha sido impresso há exatamente 10 dias, quando eu estava longe numa obra. Cliquei em restaurar. As páginas começaram a sair lentamente da máquina. Só de ver o título, o meu coração acelerou. Era uma proposta de crédito para a empresa de Ricardo. O montante, 400.000 euros. O fiador estava claramente identificado como eu, Afonso. A assinatura no final da página era assustadoramente parecida com a minha. Desde o primeiro traço até a forma como a última letra se estendia, era quase perfeita. Mas a data da assinatura era precisamente o dia em que eu estava a trabalhar noutra cidade, com um itinerário de viagem, faturas de hotel e relatórios de inspeção que o comprovavam. Virei para a página seguinte, que continha um termo de compromisso para usar o nosso apartamento como garantia caso a empresa de Ricardo entrasse em incumprimento. Para quem lesse, poderia parecer um acordo legal entre familiares, mas eu nunca soube disto, e muito menos concordei. Fiquei paralisado em frente à secretária. Naquele momento, todas as peças começaram a encaixar-se. A fotocópia do meu cartão de cidadão rasgada, as vezes que a minha mãe entrava no escritório à procura de papéis, as visitas de Ricardo, as feridas no corpo da Margarida, e o seu aviso para não acreditar em nenhum documento com a minha assinatura dos últimos 3 meses. A Margarida tinha descoberto os documentos falsos. Ela não estava apenas a tentar impedi-los de obter o dinheiro, estava a impedir que a nossa casa fosse hipotecada por um empréstimo de Ricardo. Examinei cada página e percebi que o processo ainda não estava completo. A secção de confirmação do cotitular da conta poupança estava em branco. A pessoa que tinha de assinar ali era precisamente a Margarida. Além da assinatura, o processo exigia um código de autenticação do banco, enviado para o telemóvel dela. Assim, o objetivo da minha mãe e de Ricardo era demasiado claro. Estavam a forçar a Margarida a assinar ou a entregar o código de confirmação para finalizar o desembolso dos 400.000 euros. Mas o que eu não entendia era por que é que a Margarida ainda não tinha chamado a polícia. Ela tinha os documentos falsos, sinais de ameaça, e até tinha sido agredida. Por que é que ela ainda optava pelo silêncio? Naquela noite, cheguei à casa mais tarde do que o habitual para evitar suspeitas da minha mãe. Ao entrar no quarto, vi a Margarida sentada no escuro. O lenço de seda enrolado no seu pescoço estava de lado, revelando uma nova nódoa negra. O canto esquerdo dos seus lábios estava ferido, já com o sangue seco. Tranquei a porta, fechei as cortinas e sentei-me em frente a ela. Margarida, desta vez tens de me dizer a verdade. Ela evitou o meu olhar. Coloquei o dossiê de documentos falsos na cama. Eu já vi tudo. A assinatura falsa, a casa usada como garantia, o empréstimo de 400.000 euros. Mesmo que a pessoa que fez isto seja a minha própria mãe, eu não vou encobri-la. Margarida olhou fixamente para os papéis e, de repente, as lágrimas começaram a cair. Mas ela ainda não contou tudo. Depois de um longo tempo, ela finalmente confessou que Ricardo estava à procura da pen USB azul que continha os dados da contabilidade dele. Se esses dados fossem tornados públicos, Ricardo não só perderia o seu negócio, como poderia ser investigado por emitir faturas falsas,
desviar dinheiro de vários clientes e ocultar transferências ilegais. Perguntei, então por que não entregas isso à polícia? Margarida apertou as mãos com força. Porque o Ricardo tem um vídeo relacionado com a Catarina. Se aquilo for revelado, ela também pode ser arrastada para isto. Que vídeo? Margarida abanou a cabeça. Ainda não te posso dizer. Preciso de ter a certeza antes de a empurrar para o abismo. Olhei para minha mulher, sentindo uma mistura de compaixão e raiva. Ela estava a ser agredida a este ponto, e ainda se preocupava em não magoar a minha família. Mas também percebi que o caso já não era apenas sobre um empréstimo falso. Por trás daqueles 400 mil euros, havia um esquema financeiro muito mais sujo, no qual Ricardo poderia ter envolvido a minha própria irmã como escudo. Não a pressionei mais. Guardei o dossiê na minha pasta, peguei na sua mão fria e disse lentamente: a partir de agora, continua a fingir que tens medo. Não deixes que eles saibam que eu já descobri. Margarida levantou a cabeça e olhou para mim. E tu? O que vais fazer? Apertei-lhe a mão suavemente, olhando-a nos olhos. O resto, deixa comigo. Depois de dizer a Margarida que o resto era comigo, não agi imediatamente naquela noite. Eu sabia que, naquele momento, um pequeno deslize seria suficiente para alertar a minha mãe e o Ricardo. Eles já se tinham atrevido a falsificar a minha assinatura, a forçar a minha mulher a entregar um código de confirmação e a agredi-la várias vezes. Pessoas assim, uma vez que soubessem que eram suspeitas, certamente iriam apagar todos os vestígios, e poderiam até fazer algo mais imprudente. Na manhã seguinte, pedi para sair mais cedo e fui a uma loja especializada em equipamentos de segurança, numa rua pouco movimentada. Pedi o tipo de câmara mais pequeno, que não emitisse luz de aviso, que pudesse ver claramente no escuro e que guardasse automaticamente os dados num sistema online. Depois de ponderar cuidadosamente, comprei 3, com 3 formas diferentes. Uma estava disfarçada de despertador na mesa de cabeceira. A segunda estava dentro de uma tomada elétrica perto do armário de ficheiros, posicionada para gravar toda a área da secretária e da cama. A última foi instalada discretamente no início do corredor, apontada diretamente para a porta do nosso quarto e para a porta principal do apartamento. Naquela noite, aproveitando que a minha mãe foi à casa de um vizinho, instalei todo o equipamento. Verifiquei cada ângulo de filmagem, o som e a capacidade de transmissão de dados para o meu telemóvel. Tudo estava tão claro que eu conseguia ver cada expressão facial de quem entrasse no quarto. Não contei a Margarida a localização exata das câmaras, não por não confiar nela, mas para que a sua reação fosse completamente natural caso a minha mãe ou o Ricardo a questionassem subitamente. Apenas a avisei: amanhã, se a mãe ou qualquer outra pessoa te trouxer comida ou bebida para o quarto, não consumas. Margarida, que estava a dobrar roupa, parou. Suspeitas que eles possam pôr alguma coisa na minha comida? Por enquanto, não tenho certezas, mas temos de ser cautelosos. Ela olhou para mim por um longo tempo. A sua voz baixou. O que é que vais fazer, Afonso? Encontrar provas. Desta vez, tem de ser tão claras que ninguém possa negar. Margarida empalideceu. Eu sabia que ela tinha medo que o plano falhasse e também tinha medo que eu, por raiva, confrontasse diretamente a minha mãe. Peguei na mão dela e pedi-lhe que continuasse a agir como antes, sem discutir e sem revelar que eu já sabia do processo falso. Durante o jantar, anunciei de propósito que a empresa me tinha enviado para inspecionar uma linha de produção numa filial fora da cidade durante 3 dias. Falei de forma muito natural. Até me queixei de ter de ir à pressa e não ter tido tempo de preparar roupa suficiente. A minha mãe, que estava a servir-se, parou a meio do gesto. Um brilho estranho passou pelos seus olhos, mas apenas alguns segundos depois, voltou a parecer preocupada como sempre. Se vais para longe, cuida-te. O teu trabalho é sempre tão exigente. Deixa que a mãe trate das coisas em casa. Sorri. Sim, com a mãe em casa, fico mais descansado. Nesse momento, a campainha tocou. Ricardo apareceu com a sua caixa de ferramentas, dizendo que vinha devolver a chave inglesa que tinha pedido emprestada. Sentou-se à mesa muito à vontade, comeu fruta e perguntou: vais para que cidade? Quando é que partes? Por volta das 6 da manhã. Devo ficar 3 dias. No trabalho, podes usar o telemóvel? Fingi estar irritado por tantas perguntas e respondi de passagem. Na zona das máquinas, tenho de desligar o telemóvel, e a rede é fraca. Se houver alguma coisa, manda mensagem.
que eu vejo à noite. Ricardo riu-se e deu-me uma palmada forte no ombro. Podes ir trabalhar descansado. Com a mãe e eu aqui, ninguém se atreve a chatear a Margarida. Ao ouvir aquilo, a mão da Margarida que segurava os talheres apertou-se com tanta força que ficou branca. Eu vi, mas continuei a comer, tentando engolir a raiva que me subia à garganta. Um homem que tinha deixado a minha mulher com nódoas negras várias vezes, conseguia sentar-se à minha frente e proferir palavras de proteção com uma sinceridade tão convincente. Na manhã seguinte, arrastei a mala para fora de casa à hora marcada. Conduzi até a estação de comboios, comprei um bilhete para outra cidade e fiz questão de aparecer em frente às câmaras de segurança do átrio. Depois, fui à casa de banho, troquei de casaco, pus um boné e saí da estação por uma saída lateral. Um carro alugado esperava-me lá atrás. Voltei para a cidade e fiz o check-in numa pequena pensão a menos de 2 quilômetros do nosso apartamento. O quarto tinha apenas uma cama, uma mesa de madeira e uma janela com vista para uma rua estreita. Mas era um lugar suficientemente discreto para eu poder vigiar tudo. Antes de sair de casa, tinha enviado uma cópia do processo de empréstimo falso, o meu itinerário de trabalho para provar a falsificação da assinatura e uma carta selada a um advogado de confiança. Pedi-lhe que, se não conseguisse contactar-me no prazo de 2 dias, entregasse imediatamente todos os documentos às autoridades. Também enviei as fotos das feridas da Margarida a um amigo médico. Depois de as analisar cuidadosamente, ele respondeu que as nódoas negras tinham sido feitas em momentos diferentes. Algumas apresentavam sinais de terem sido causadas por um objeto duro com arestas, pressionado diretamente, o que não correspondia à explicação de uma queda. Essa conclusão eliminou a minha última dúvida. A minha mulher tinha, de facto, sido agredida intencionalmente. Desde a manhã até a tarde, mantive os olhos colados ao ecrã. A minha mãe entrava constantemente no quarto da Margarida. No início, a sua voz era suave. Filha, dá-me a pen USB. Depois, sentamo-nos e resolvemos a questão do dinheiro como família. Quando a Margarida se recusou, a sua voz mudou imediatamente. Vais destruir esta família por causa de uns números? Se acontecer alguma coisa a Catarina, achas que vais conseguir viver em paz? Margarida seguiu o plano. Baixou a cabeça e disse que a pen USB já não estava em casa, que a tinha levado para um lugar seguro. A minha mãe insistiu várias vezes, mas não obteve resposta. Por volta das 9 da noite, ela foi para a varanda fazer uma chamada. Pela câmara do corredor, ouvi claramente a sua voz. Ela continua a não querer dizer. Traz aquela coisa do outro dia. A pessoa do outro lado respondeu algo muito baixo, e a minha mãe acrescentou apenas: não venha cedo. Espera que as luzes aqui na zona se apaguem. Perto das 11, a câmara da porta da frente registrou a imagem de Ricardo a chegar. Tinha na mão a mala de metal cinzenta e uma pasta grossa. Olhou para o corredor por um longo tempo antes de bater a porta. A minha mãe abriu uma fresta, puxou-o rapidamente para dentro e trancou a porta principal por dentro. Apagaram todas as luzes da sala, deixando apenas a luz fraca do corredor. Ricardo abriu a pasta. Lá dentro estavam fotos tipo passe, cópias de documentos e toda a informação pessoal da Margarida. Pus os auscultadores e sentei-me direito. A minha mãe disse, com uma voz tão fria que não reconhecia a mulher que me deu a luz: esta noite, temos de conseguir a impressão digital e o código de confirmação. Amanhã de manhã, o processo tem de ser aprovado. Ricardo pousou a mala na mesa e sorriu com desdém. Se ela continuar a ser teimosa, usamos o método antigo. Desta vez, trouxe um mais forte. Os dois caminharam lentamente até a porta do quarto. A minha mãe enfiou a chave na fechadura. Um clique seco ecoou na noite escura. A porta do quarto da Margarida abriu-se lentamente. Levantei-me de um salto, agarrei no telemóvel e nas chaves do carro. Desta vez, a peça deles tinha de acabar. Mal a porta do quarto se abriu, voltei a sentar-me em frente ao ecrã, com os auscultadores bem colocados. Ricardo entrou primeiro, a carregar a mala de metal cinzenta. A minha mãe veio atrás. Assim que entrou, virou-se para trancar a porta por dentro e fechar completamente as cortinas. Margarida estava sentada, encostada à cabeceira da cama, com os braços a abraçar os joelhos. Ao vê-los, o seu rosto empalideceu, mas ela esforçou-se por permanecer em silêncio. A minha mãe pousou a pasta de documentos na mesa, a sua voz ainda suave no início.
Margarida, vou aconselhar-te uma última vez. Dá-nos o código de confirmação, põe a mão na máquina e assina em alguns sítios. Depois disto, continuamos a ser uma família. Margarida olhou-a nos olhos, a voz rouca de tensão. Uma família não bate na nora até a deixar roxa para a forçar a assinar papéis. Ouvi cada palavra, sentindo o peito apertado. A minha mãe não se assustou nem negou. Apenas franziu a testa e virou-se para Ricardo, como que a dar-lhe um sinal para começar. Ricardo pousou a mala na mesa e marcou uma sequência de números. 2 cliques secos soaram, e a tampa da mala abriu-se, revelando coisas que me deixaram gelado. Lá dentro não havia dinheiro ou documentos comuns, mas sim um scanner de impressões digitais portátil, alguns moldes de silicone transparente, um telemóvel novo, 2 pequenos frascos de líquido, um spray, agulhas para tirar sangue e vários documentos em branco. Ele pegou no scanner, colocou-o em frente a Margarida e riu com desdém. Não compliques as coisas. Basta pôres o dedo aqui, dizeres o código de confirmação e assinares 3 vezes. Depois desta noite, continuas a ser a mulher do Afonso, continuas a viver nesta casa, não perdes nada. Margarida olhou para a máquina e depois para o telemóvel ao lado. Parecia ter percebido algo. E o seu rosto ficou ainda mais pálido. Até um telemóvel falso em meu nome fizeste. Ricardo sorriu de lado. Não é falso. É apenas outro número, outro aparelho, mas a informação continua a ser tua. O sistema só precisa de receber a impressão digital certa, o código certo e o rosto certo. O resto, há quem trate. Apertei o telemóvel com tanta força que as articulações dos dedos doíam. Afinal, o objetivo deles não era apenas obter uma assinatura. Eles queriam roubar a identidade digital da Margarida, transformando-a numa pessoa que confirmava voluntariamente todas as transações que ela nunca tinha realizado. A minha mãe abriu a pasta de documentos, tirou um maço de papéis e colocou-o na cama. Através da câmara, vi o título: Contrato de compra e venda do nosso apartamento a uma empresa desconhecida, acompanhado de uma procuração que dava a Ricardo plenos poderes para vender, hipotecar e dispor do imóvel. Margarida folheou algumas páginas, a voz a tremer de raiva. Os 400.000 euros não foram suficientes. Ainda queres roubar a nossa casa? Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se perto da cama. Estás a ser muito dramática. É só uma transferência temporária para a empresa, para resolver uma dívida. Quando o negócio estiver estável, eu transfiro de volta. Tu falsificaste faturas, desviaste dinheiro de clientes, e agora queres usar a nossa casa para cobrir o dinheiro que roubaste. Achas que consegues apagar todos os vestígios? Essa frase fez o rosto de Ricardo mudar. Ele atirou-se para a frente, agarrou nos cabelos da Margarida e puxou-lhe a cabeça para trás. Onde está a pen USB? Margarida cerrou os dentes e não gritou. Larga-me. Achas que por teres esses dados me vences? Rosnou Ricardo. A pen USB, os dados originais, já mandei tratar disso. Margarida olhou para ele sem piscar. Se já está tudo resolvido, por que é que precisas de vir aqui à meio da noite? Ricardo hesitou por um segundo e depois deu um murro forte na cama. A minha mãe, ao lado, não interveio, apenas tirou um pequeno frasco de medicamento do bolso e pousou-o na mesa. Se ela não colabora, põe-na a dormir. Amanhã, quando ela acordar, já está tudo feito. Mesmo que ela se queixe, ninguém vai acreditar nela. Ao ouvir aquilo, senti um arrepio por todo o corpo. A mulher que estava a falar em drogar a minha mulher era a minha própria mãe. Sem hesitar, peguei no segundo telemóvel e liguei para a polícia. Quando atenderam, esforcei-me por manter a voz baixa. Quero denunciar um caso de coação para transação, falsificação de documentos e sequestro que está a acontecer na minha casa. A vítima é a minha mulher. Os 2 suspeitos têm consigo drogas, equipamento para recolha de impressões digitais e documentos de transferência de propriedade falsos. O agente de serviço pediu imediatamente a morada, o número do apartamento, o estado da vítima e se os suspeitos tinham armas. Forneci toda a informação e enviei o link da câmara em direto, juntamente com as fotos dos documentos falsos que já tinha tirado. Estou a menos de 2 quilômetros de casa. Por favor, aproximem-se com discrição. Eles podem destruir as provas ou magoar a minha mulher. O agente pediu-me para manter a minha posição e não entrar antes da chegada das forças de segurança. Mal eu respondi. No ecrã,
Ricardo já tinha pegado no spray. Pulverizou um pouco num lenço branco. Aproximou o lenço do rosto da Margarida, a sua voz fria. Tens 1 minuto para pensar. Margarida recuou até a cabeceira da cama. A minha mãe aproximou-se e agarrou-lhe o pulso. Levantei-me de um salto. A espera segura tinha acabado. Agarrei nas chaves do carro, ainda com os auscultadores, e enquanto corria para a porta, liguei para a segurança do prédio a pedir que bloqueassem todas as saídas. Nesse exato momento, ouvi um barulho de coisas a partirem-se no ecrã. Margarida tinha subitamente atirado a mala ao chão com força. O scanner de impressões digitais, o telemóvel e os papéis voaram por todo o lado. Ela pisou o telemóvel novo e gritou: "O Afonso já sabe de tudo. Vocês não vão escapar." O meu passo hesitou por uma fração de segundo, e depois desci as escadas a correr ainda mais depressa. Porque eu sabia que, a partir do momento em que a Margarida disse aquelas palavras, todas as máscaras naquela casa tinham sido oficialmente rasgadas. A frase da Margarida, a ecoar nos meus auscultadores, fez-me correr com o coração aos pulos. Mas, dentro daquele quarto, a minha mãe e Ricardo apenas hesitaram por alguns segundos. Ricardo olhou para Margarida e desatou a rir. Não era mais o sorriso falso e social que ele sempre usava na minha frente, mas o riso frio de alguém que acredita que a sua presa está encurralada. "O Afonso sabe de tudo", repetiu ele, com a voz cheia de escárnio. "Achas que eu vou ter medo só porque mencionas o nome do teu marido? Ele está a caminho de outra cidade." A própria mãe dele verificou o itinerário, a hora de partida e até a mensagem de confirmação da empresa. "Se tens mais algum truque, mostra-o agora." Margarida não respondeu. Olhou-o nos olhos, tentando esconder o pânico por trás de uma calma aparente. A minha mãe aproximou-se e, sem dizer uma palavra, deu uma bofetada forte na cara da nora. O som ecoou secamente na sala silenciosa, fazendo-me sentir como se me tivessem atirado um balde de água a ferver. "Não uses o Afonso para me ameaçar", rosnou ela. "Ele é meu filho. No final vai ouvir-me a mim. Não há uma mulher que entrou nesta casa há 6 anos." Margarida limpou o sangue do canto da boca, a sua voz rouca mas firme. "É precisamente por ele ser seu filho que eu tolerei isto até hoje. Mas não se engane, o amor de um filho não é uma corda para a mãe lhe pôr ao pescoço e puxá-lo para onde quiser." O rosto da minha mãe ficou vermelho. Provavelmente, em todos estes anos, ela nunca imaginou que a nora, sempre respeitadora e cuidadosa com as palavras, se atreveria a falar-lhe assim. Virou-se bruscamente para Ricardo, a sua voz áspera. "Não fales mais. Acaba com isto." Margarida olhou para ela, os olhos cheios de desilusão. A mãe sabia desde o início que o Ricardo estava a falsificar documentos. Não sabia? A minha mãe riu com desdém. "E se soubesse? Fui eu que tirei a cópia do cartão de cidadão do Afonso, fui eu que lhe dei o modelo da assinatura, a palavra passe da porta, a conta de gestão das câmaras, o itinerário de trabalho dele, fui eu que contei tudo ao Ricardo. Eu sou a mãe dele. O que é que há de errado em eu tirar o que é do meu filho?" Cada palavra era como um martelo a bater-me na cabeça. A pessoa que abriu a porta a Ricardo não era uma estranha. Foi a minha própria mãe que tirou os meus documentos, forneceu informações e transformou a nossa casa num lugar para ele agredir a minha mulher. Margarida perguntou, a voz a tremer de indignação. "Então, das vezes que eu fui agredida, a mãe também sabia?" A minha mãe não se desviou mais. "Sabia. Se tivesses dado o código logo no início, ninguém precisava de te tocar. Foste tu que foste teimosa, e deste mais valor a uns trocos do que a vida da tua cunhada. Não eram uns trocos, era a nossa casa, as nossas poupanças e a nossa identidade. O dinheiro de vocês os dois, mais cedo ou mais tarde, é dinheiro desta família." Rosnou a minha mãe. "O Afonso é o único filho. Tem mais posses. Por isso tem de salvar a irmã. Eu dei-lhe a vida, eu tenho o direito de decidir." Ao ouvir aquilo, senti a última réstia de confiança dentro de mim a estilhaçar-se. A minha mãe não estava apenas a ajudar o Ricardo por ter sido enganada. Ela acreditava genuinamente que o nosso dinheiro, a nossa casa e a nossa vida eram bens que ela tinha o direito de controlar. Ricardo já tinha perdido a paciência. Baixou-se, pegou num rolo de abraçadeiras de plástico da mala e foi direto para a cama. Margarida recuou imediatamente, mas a minha mãe bloqueou-lhe o caminho por trás. Ricardo agarrou nos seus 2 pulsos, apertou as abraçadeiras com força
e prendeu-a à cabeceira da cama. Larga-me, debatia-se Margarida. Ricardo aproximou-se e sussurrou com uma voz venenosa. Não me obrigues a fazer má figura. Se te portares bem, amanhã vais trabalhar como se nada tivesse acontecido. Margarida deu um pontapé forte na mala, que se virou, e todo o equipamento lá dentro caiu ruidosamente no chão. O scanner de impressões digitais bateu na beira da cama e partiu-se num canto. O som do plástico a estalar fez o rosto de Ricardo contorcer-se de raiva. Ele baixou-se e pegou numa pinça de metal com 2 pontas de borracha, algo que eu nunca tinha visto antes. Sem precisar de explicações, percebi imediatamente a origem das nódoas negras retangulares nas costas e na cintura da minha mulher. Ricardo apertou a pinça no ombro da Margarida. Ela mordeu o lábio com força, o corpo a arquear-se de dor, mas não gritou. Das outras vezes, fui mais brando por respeito ao Afonso, sibilou ele. Hoje, se não assinares, mando-te para o hospital a sério. A minha mãe, ao lado, mostrou um breve vislumbre de medo, mas ainda assim não o impediu. Apenas disse, não lhe deixes marcas na cara, senão o Afonso vê quando voltar e arranja problemas. Aquela frase fez-me perceber que ela não só sabia da violência, como também dava instruções sobre como bater para que eu não descobrisse facilmente. Enquanto descia as escadas da pensão, liguei para a minha irmã Catarina. O telemóvel tocou 3 vezes antes de ela atender. Afonso, o que se passa? Vem já para a minha casa. Traz todos os papéis e o telemóvel do Ricardo. A sua voz ficou imediatamente em pânico. O que é que o Ricardo fez? Afonso, explica-me. Não tinha tempo para explicações. Se ainda te queres salvar, vem já. Não lhe ligues. Desliguei e voltei a ligar para a segurança do prédio. O segurança informou que a saída já estava bloqueada, mas o carro que o Ricardo tinha deixado na garagem usava uma matrícula que não correspondia ao registro. Mais suspeito ainda, dentro do carro havia um homem estranho à espera, a observar constantemente o elevador. Percebi imediatamente que Ricardo tinha preparado cúmplices. Depois de obter a impressão digital e o código de confirmação, ele poderia passar os documentos e o equipamento para fora e até levar a Margarida para outro lugar para continuar a controlá-la. Na câmara, a Margarida ainda se debatia. A minha mãe segurava-lhe as pernas com força. E Ricardo voltou à mala, tirou uma seringa nova e um frasco de líquido transparente. Partiu a tampa, aspirou o líquido para a seringa e levantou-a ao nível dos olhos para verificar. Uma gota de líquido brilhou friamente na ponta da agulha, sob a luz do candeeiro de cabeceira. Segura-lhe bem o braço, disse Ricardo. Basta que durma 2 horas. Apertei o volante, pisei no acelerador. A minha casa estava apenas a algumas ruas de distância, mas naquele momento, cada metro parecia interminável. Conduzi em direção à casa com os nervos à flor da pele. Nos auscultadores, ouvia o som da Margarida a debater-se. O grito da minha mãe a mandar segurar, lá bem, e a voz fria de Ricardo, a ecoar na minha cabeça a cada segundo. Tinha medo de chegar 1 minuto atrasado, de a agulha descer e de tudo ficar fora do meu controlo. Mal o carro entrou no portão, vi 2 seguranças à espera. Um correu até mim e informou que o elevador tinha sido temporariamente bloqueado, conforme o meu pedido. A porta da garagem também estava bloqueada, mas o homem no carro com a matrícula falsa ainda não se tinha ido embora. Não o deixem subir, disse eu apressadamente. A polícia está a chegar. Mantenham a distância. Não o confrontem se ele tiver uma arma. Não esperei mais. Corri para as escadas. O meu apartamento era no 11º andar. Cada degrau parecia interminável. No 8º andar, as minhas pernas começaram a pesar, e o peito doía-me por falta de ar. Mas, pelo telemóvel, ouvi Ricardo dizer: fica quieta, uma picada e está feito. Cerrei os dentes e agarrei-me ao corrimão, continuando a correr. Quando cheguei à porta de casa, inseri a palavra passe habitual. O ecrã piscou a vermelho e indicou erro. Tentei uma segunda vez, com o mesmo resultado. A minha mãe tinha mudado a palavra passe. Felizmente, desde que instalei as câmaras, já tinha previsto esta situação. Abri a caixa técnica no corredor e tirei a chave mecânica de emergência que tinha escondido atrás da tampa. As minhas mãos tremiam tanto que precisei de 2 tentativas para acertar na fechadura. A porta abriu-se. A escuridão da sala de estar atingiu-me em cheio. Todas as luzes estavam apagadas.
Apenas um fino feixe de luz saía do quarto no fundo do corredor. No chão, um pequeno rasto de sangue vermelho escuro, em gotas, estendia-se desde a porta do quarto para fora. Senti o coração cair-me aos pés. Margarida. Corri, mas a porta do quarto estava trancada por dentro. Sem tempo para pensar, dei um passo atrás e arrombei a porta com o ombro. Na primeira tentativa, a porta apenas tremeu. Na segunda, a fechadura saltou da moldura. A porta escancarou-se, exatamente no momento em que Ricardo segurava a seringa perto do braço da Margarida. Os pulsos dela estavam presos à cabeceira da cama com abraçadeiras, o canto da boca a sangrar, uma bochecha vermelha e inchada. A minha mãe estava sentada em cima das pernas dela e virou-se bruscamente ao ver-me. Entrei de rompante, empurrei Ricardo com força. Ele cambaleou e bateu com as costas no roupeiro. A seringa caiu ao chão. Chutei-a para longe e pus-me à frente da cama. A minha mãe, em pânico, correu e pôs-se à frente de Ricardo, de braços abertos. Afonso, estás louco? Ele é teu cunhado. Só estava a assustar um pouco a tua mulher. Olhei para os pulsos roxos da Margarida, para o sangue na sua boca, e depois virei-me para minha mãe. Assustar assim? Então, mãe, deixa-me amarrar-te para experimentares. Ela ficou paralisada, mas um momento depois gritou: fiz isto para salvar a tua irmã. Não sejas insolente sem saberes de nada. Já não tinha forças para discutir. Virei-me para soltar a Margarida quando Ricardo, de repente, agarrou na mala, passou pela fresta da porta e correu para a cozinha. Ricardo, para. Ele não se virou. A porta da cozinha dava para uma varanda técnica, que ligava à saída de emergência do prédio. Persegui-o e, ao chegar, viu-a pôr um pé no parapeito, com uma faca de X-ato na mão, a lâmina a brilhar. Afasta-te, gritou Ricardo. Se deres mais um passo, eu salto. E depois vemos quem assume a responsabilidade. Parei a alguns metros dele. Lá fora, o vento da noite soprava forte, agitando a sua roupa. 11 andares abaixo, havia um pátio escuro e profundo. Pousa a faca, disse eu, tentando manter a voz calma. A polícia está a chegar. Não tens como escapar. Ricardo riu-se, o rosto contorcido. Achas que ainda tenho saída? Se o processo não for concluído antes da meia-noite, não sou só eu, a tua irmã também é presa. Achas que a Catarina é muito santa? Hesitei. O que é que obrigaste a minha irmã a assinar? Ricardo semicerrou os olhos, percebendo que tinha encontrado o meu ponto fraco. Vai perguntar à tua irmã quem é que deu o nome para 3 empresas fantasma, quem assinou as faturas, quem recebeu o dinheiro. Nesta família, ninguém é inocente. Percebi que ele estava a tentar ganhar tempo, mas também que o segredo relacionado com a minha irmã era mais grave do que a Margarida tinha contado. Mesmo assim, não podia deixar que ele usasse isso como moeda de troca. A minha irmã errou e vai pagar por isso, disse eu. Mas não penses que por arrastares os outros, vais sair ileso. Do corredor, ouviu-se o som de passos apressados. A polícia tinha chegado. Ricardo, em pânico, olhou para a porta da cozinha e, de repente, saltou por cima do parapeito para a varanda do apartamento ao lado. Um agente correu para a sala, enquanto outros 2 desceram para o bloquear. Já não o persegui, voltei rapidamente para o quarto. A Margarida ainda estava amarrada. Cortei as abraçadeiras, ajudei-a a sentar-se. Ela respirava com dificuldade, os pulsos a tremer. Mas a primeira coisa que disse não foi para perguntar se eu estava bem. A pen USB, na varanda, não os deixes apanhar. Lá. Virei-me de repente. A minha mãe, ao ouvir aquilo, correu para o vaso grande junto ao parapeito. Baixou-se, prestes a enfiar a mão no fundo do vaso. Corri e agarrei-lhe o pulso. Mãe, o que é que estás a fazer? Larga-me, debatia-se ela. Aquilo vai matar a tua irmã. Durante a luta, a pequena bolsa à prova de água caiu do fundo do vaso. A pen USB azul deslizou pelo chão e rolou em direção à beira da varanda. Larguei a minha mãe e atirei-me para a apanhar. Mas, no exato momento em que a ponta dos meus dedos estava a um palmo de distância, uma mão apareceu de repente da varanda do apartamento ao lado, e a pen USB desapareceu da minha vista. A mão que se estendeu da varanda e agarrou a pen USB deixou-me paralisado. Por um instante, pensei que Ricardo tinha conseguido passar para o apartamento ao lado, mas quando a pessoa saiu da escuridão, e o seu rosto ficou visível sob a luz do corredor, fiquei petrificado. Era a minha irmã.
Catarina. Ela abraçava a pen USB com força contra o peito, a respiração ofegante, o cabelo despenteado por ter escalado pela varanda técnica. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos e inchados, mas o que mais me doeu foi que ela não olhou para Margarida, nem perguntou se a cunhada estava ferida. A primeira coisa que disse foi: Afonso, não entregues isto à polícia. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. O que é que vieste fazer aqui? Catarina gaguejou. Eu só queria recuperar uma coisa que pertence à minha família. Tu não entendes. Se esta pen USB for aberta, tudo vai desmoronar. Margarida, apoiada por um agente da polícia, estava sentada encostada à cabeceira da cama. Olhou para a irmã com uma mistura de dor e desilusão. Não vieste salvar-me, disse Margarida lentamente. Vieste salvar as empresas que estão em teu nome. Catarina sobressaltou-se, a mão a apertar ainda mais a pen USB. A minha mãe, ao ouvir aquilo, interveio imediatamente. Margarida, não acuses a tua cunhada. Ela foi forçada pelo Ricardo, não sabia de nada. Virei-me para minha mãe e depois para minha irmã. Naquele quarto, todas as máscaras estavam a cair, uma a uma. Ricardo não era o único a esconder um segredo. A minha mãe sabia, a minha irmã Catarina também sabia, só eu é que tinha sido mantido à margem de toda a conspiração. Enquanto a nossa casa e a nossa identidade eram usadas como garantia, um agente da polícia aproximou-se e pediu à minha irmã que entregasse a pen USB para ser selada. Ela recuou até a varanda, abanando a cabeça repetidamente. Não posso. Os senhores não entendem. Aqui dentro não estão só os assuntos do meu marido. Aproximei-me, mas mantive a distância para não a assustar. Então explica. Que assuntos? Ela olhou para mim por um longo tempo, e depois, como se as suas últimas forças se tivessem esgotado, os seus ombros caíram. Há 3 anos, o Ricardo pediu-me para dar o nome a uma empresa. Disse que era só para separar as atividades comerciais, facilitar a obtenção de crédito e reduzir os impostos. Depois vieram mais 2. Eu pensei que era um negócio normal. Margarida riu com amargura. Normal a ponto de assinares faturas falsas, abrires contas e receberes dinheiro de contratos que não existiam? Catarina desatou a chorar. No início, eu não sabia. Quando descobri, já era tarde demais. Ela contou que Ricardo usava essas empresas para emitir faturas falsas, receber adiantamentos de clientes e depois transferir o dinheiro por várias contas diferentes. Havia projetos que nunca existiram, encomendas que só existiam no papel. O dinheiro, mal entrava na conta, era imediatamente levantado ou transferido para testas de ferro. Quando ela quis parar, Ricardo mostrou-lhe um vídeo dela a assinar os documentos e a receber um saco de dinheiro no escritório. Ameaçou que, se ela não continuasse a colaborar, enviaria o vídeo para as autoridades e diria que o plano tinha sido todo dela. Ele também ameaçou envolver a Leonor, disse ela, a voz embargada. Disse que, se eu o traísse, iriam procurar a minha filha à porta da escola. Fiquei com o coração apertado. A minha irmã era, em parte, uma vítima, mas não era totalmente inocente. Ela tinha participado enquanto pensava que podia lucrar, e só quis sair quando teve medo das consequências. Perguntei: e a mãe? Desde quando é que sabia? A minha mãe ficou em silêncio. E foi esse silêncio que respondeu a tudo. Margarida olhou diretamente para ela. A mãe sabia que o Ricardo usava a Catarina para as empresas fantasma. Sabia que eles estavam a falsificar os documentos. Mas ainda assim, ajudou-os a tirar os papéis do meu marido e forçou-me a assinar. A voz da minha mãe, Beatriz, tremeu. Eu só queria salvar a tua irmã. Se a Catarina for presa, como é que a minha neta vai viver? O Afonso tem casa, tem dinheiro. Se perder uma parte, pode reconstruir. Mas se a tua irmã for para a prisão, a vida dela acaba. Ao ouvir aquilo, senti um frio a percorrer-me. Mãe, queria salvar uma pessoa empurrando a minha mulher e o teu filho para o inferno? Eu não pensei que chegasse a esse ponto. Mas chegou. Mãe, tu deste-lhe o sedativo. Tu seguraste a Margarida. Tu sabias que o Ricardo lhe batia. E continuaste a fazê-lo porque achavas que os bens do teu filho podiam ser trocados pela segurança da tua filha. Ela desatou a chorar. Uma é minha filha, o outro é meu filho. Eu só tirei de quem tinha mais para salvar quem estava em apuros. Olhei para ela, sentindo uma mistura de dor e desilusão. Mãe,
Não salvaste a minha irmã. Estavas a ajudá-los a continuar a cometer crimes e a obrigar uma inocente a pagar o preço. Do lado de fora, na varanda, ouviu-se o grito da polícia. Ricardo tinha sido interceptado no andar de baixo e detido. Ele ainda gritava: "A Catarina também é cúmplice. Ninguém nesta casa é santo." Ao ouvir a voz do marido, a minha irmã, em pânico, olhou para a pen USB nas suas mãos e, de repente, tentou parti-la com as duas mãos. Margarida correu e agarrou-lhe o pulso. "Se a destruíres, ficas sem forma de te explicar. Larga-me. Aqui dentro pode estar a prova de que foste parcialmente forçada e parcialmente cúmplice. Se a destruíres, só resta a palavra do Ricardo. Achas que ele vai assumir a culpa por ti?" Aquela frase fez a minha irmã parar. As suas mãos tremiam, e a força com que segurava a pen USB diminuiu. Aproximei-me, tirei-lhe a pen USB da mão e entreguei-a ao agente da polícia. "Ouve-me", disse eu, "assume os teus erros. Colabora, entrega as provas, conta toda a verdade. Não continues a proteger um homem que estava pronto a usar-te a ti e a mãe como bodes expiatórios." A minha mãe ajoelhou-se de repente à minha frente. "Afonso, apaga isso. Eu vendo a casa na aldeia, devolvo-vos o dinheiro. Salva a tua irmã, por favor." Tentei levantá-la, mas a minha voz foi firme. "Isto já não é um assunto de família. Sabes quantas pessoas perderam dinheiro? Quantos documentos foram falsificados? Eu não tenho o direito de apagar os crimes deles." A polícia começou a selar a mala, o telemóvel falso, os documentos do empréstimo, o equipamento de recolha de impressões digitais e a pen USB. Ricardo foi levado para a sala de estar, algemado. Olhou para minha irmã e riu com desdém. "Agora também vens comigo. Achas que por entregares isso ficas limpa?" A minha irmã baixou a cabeça e não respondeu. Nesse momento, Margarida cambaleou. Levou a mão à cabeça e caiu de joelhos. Corri para a amparar. O rosto dela estava pálido, os lábios sem cor, o olhar vago, como se não me reconhecesse. A ambulância foi chamada imediatamente. No hospital, os primeiros exames revelaram uma baixa concentração de um sedativo no sangue da Margarida. O médico explicou que este tipo de substância não só causa sonolência, mas, se usado repetidamente por um longo período, pode levar à perda de memória, reações lentas e um estado de confusão. Sentei-me ao lado da cama, a apertar a mão fria da minha mulher. Só então percebi que o plano deles talvez nunca se tivesse limitado a forçar a Margarida a assinar alguns papéis. Eles estavam, passo a passo, a transformá-la numa pessoa incapaz de se defender. Mal o médico pronunciou as palavras perda de memória. Senti um arrepio por todo o corpo. Eu pensava que as tonturas, as insônias e o pânico da Margarida eram apenas consequências das ameaças. Mas a verdade era muito mais cruel. Alguém a tinha enfraquecido deliberadamente dia após dia, fazendo com que ela própria duvidasse da sua memória e capacidade de julgamento. Margarida estava deitada na cama do hospital, o rosto pálido, os olhos semicerrados. O médico explicou que a substância encontrada no seu sangue pertencia ao grupo dos sedativos. Uma única dose baixa causaria sonolência e reações lentas. Mas, se usada repetidamente durante várias semanas, a pessoa poderia experienciar lapsos de memória, falta de concentração, confusão e dificuldade em recordar eventos recentes. Perguntei: "Há alguma forma de saber há quanto tempo a minha mulher está a tomar isto?" O médico abanou a cabeça. "É preciso combinar exames, observação clínica e o relato da paciente. Mas, com base na concentração e nos sintomas que descreveu, é muito provável que não seja a primeira vez." Olhei para a Margarida e lembrei-me das vezes em que ela parava a meio de uma frase, das vezes em que procurava incessantemente por documentos e depois se culpava por os ter arrumado no sítio errado. Houve um dia em que ela me perguntou a mesma coisa 2 vezes na mesma noite. Eu pensava que a minha mulher estava sob demasiada pressão, que o trabalho de contabilidade no final do ano a deixava exausta. Agora, olhando para trás, tudo eram sinais que eu tinha ignorado. Perto da manhã, a Margarida acordou. Abriu os olhos e olhou para mim por um longo tempo, como se precisasse de alguns segundos para me reconhecer. "Afonso." Apertei-lhe a mão suavemente. "Estou aqui. Como te sentes?" "A minha cabeça está muito pesada." Ela fechou os olhos por um momento. Voltei a esquecer-me de uma parte. Não a queria assustar, por isso disse apenas que os médicos continuariam a observá-la.
Mas a Margarida olhou para o meu rosto e perguntou de imediato: encontraram alguma substância em mim, não foi? Fiquei em silêncio. Ela sorriu tristemente. Eu já suspeitava há muito tempo. Margarida contou que, há mais de um mês, todas as noites, a minha mãe lhe preparava um chá de ervas, dizendo que era para dormir melhor. No início, ela não desconfiou, porque a minha mãe costumava ficar a ver, lá beber tudo antes de levar a chávena. Depois de alguns dias, ela começou a ter um sono muito pesado, a acordar com dores de cabeça e sem se lembrar bem do que tinha acontecido na noite anterior. Uma vez, acordou à meio da noite e descobriu que a gaveta dos documentos estava aberta. Outra vez apareceu uma aplicação estranha no seu telemóvel, mas na manhã seguinte tinha desaparecido. Margarida chegou a perguntar à minha mãe, que apenas sorriu e disse: andas a trabalhar demais e ficas confusa. Descansa, não penses em disparates. Foram essas palavras que a fizeram começar a duvidar de si mesma. Ela disse: houve alturas em que até pensei que as nódoas negras eram de eu ter batido em algum sítio sem me lembrar. Eles assustaram-me tanto que eu já não confiava em mim. Baixei a cabeça, sentindo um peso enorme de culpa. Desculpa, eu estava ao teu lado e não percebi. Margarida abanou a cabeça. Se eu não te contei, como é que ia saber? Eu só tinha medo que ficasses dividido entre a tua mãe e a tua mulher, e que tudo acabasse por parecer que eu te estava a forçar a ser um mau filho. Peguei na mão dela e disse com firmeza: a partir de agora, ninguém vai usar a palavra dever filial para te obrigar a pagar pelos erros deles. Na tarde desse dia, fui chamado à esquadra para prestar declarações. Os dados recolhidos da mala e do telemóvel de Ricardo revelaram uma conspiração muito mais longa do que imaginávamos. No computador dele, havia uma pasta com um nome normal, mas lá dentro estavam registros de saúde, observações psicológicas e a rotina da Margarida. Ele anotava cada dia em que ela tinha insônias, tonturas, se esquecia de compromissos ou ficava irritada. Alguns sintomas causados pelo sedativo eram transformados em provas de que a Margarida tinha problemas neurológicos. O mais assustador era um rascunho de um pedido de declaração de incapacidade de Margarida para gerir os seus atos. Embaixo, já estava uma assinatura falsa em meu nome, como seu marido. A acompanhar, havia relatórios incompletos onde a minha mãe estava preparada para confirmar que a nora sofria de perdas de memória frequentes, tinha um comportamento anormal e representava um perigo para si mesma. Li aquilo com as mãos a tremer. Se o plano tivesse sucesso, a Margarida não só perderia o dinheiro, como poderia ser transformada numa pessoa sem capacidade de decidir sobre os seus próprios bens, documentos e transações. Ricardo usaria procurações falsas para controlar as contas, enquanto a minha mãe usaria o seu testemunho para solidificar toda a mentira. Um inspetor disse: há indícios de que eles queriam criar a imagem de que a sua mulher tinha perdido a capacidade de discernimento, para assim legalizar as transações feitas em nome dela. Perguntei: e a casa e a conta poupança? No plano, depois de obterem o controlo dos bens, Ricardo transferiria a casa para uma empresa fantasma, levantaria o dinheiro da conta e deixaria o casal como titular das obrigações financeiras. Fiquei paralisado. Os 400.000 euros eram apenas o começo. O verdadeiro objetivo era roubar tudo o que tínhamos construído e depois transformar a Margarida numa pessoa sem lucidez suficiente para os denunciar. Quando interrogada separadamente, a minha mãe ainda dizia que só tinha dado um sonífero à Margarida para ela resistir menos. Afirmava não saber que Ricardo estava a preparar um atestado médico, mas o seu telemóvel antigo contradizia o seu depoimento. Numa mensagem, a minha mãe tinha escrito: quando o médico confirmar que ela não está bem da cabeça, o Afonso vai ter de me ouvir. Li e reli aquela frase, sem saber se sentia mais dor ou raiva. Não foi um lapso momentâneo, foi um cálculo deliberado. Ricardo, vendo que não podia continuar a negar, virou-se e culpou a minha mãe por tudo. Afirmou que foi ela quem tirou os documentos, preparou o sedativo, forneceu as chaves e segurou a Margarida sempre que ele a pressionava a assinar. A minha mãe, ao ouvir isto, ficou furiosa e acusou-o de volta. Tu disseste que era só um empréstimo. Não disseste que ias roubar a casa toda deles. A aliança entre os dois desfez-se oficialmente. Cada um começou a revelar as más ações do outro para se salvar. A minha irmã Catarina, nesse momento, também decidiu colaborar. Entregou outro telemóvel antigo, com mensagens de transferências de dinheiro, ficheiros de áudio
e uma lista de contas que Ricardo usava. A partir desses dados, as autoridades descobriram que ele também tinha pedido a outra mulher para dar o nome a bens. Ricardo já tinha preparado dinheiro vivo, documentos e um plano de fuga para logo após se apoderar da nossa casa. A minha mãe e a minha irmã pensavam que ele estava a tentar salvar a família, mas na realidade, eram apenas peões para a sua fuga. À noite, voltei ao hospital. A Margarida estava mais lúcida. Sentei-me ao lado da cama e contei-lhe toda a verdade, sem esconder nem suavizar nada. Ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: Eu uma vez pensei em contar-te tudo, mas a mãe disse que, se eu fizesse com que te virasses contra ela, tu irias odiar-me para o resto da vida. Baixei-me e levei a mão dela à minha bochecha. Eu posso sentir dor pelo que a minha mãe fez, mas nunca vou odiar a pessoa que me ajudou a ver a verdade. A partir de agora, aconteça o que acontecer, temos de estar do mesmo lado. Margarida acenou com a cabeça. As lágrimas escorreram, mas o medo nos seus olhos tinha diminuído. Naquela noite, assinei a queixa-crime por todos os atos relacionados e pedi uma ordem de restrição contra Ricardo e todos os que participaram nas ameaças à minha mulher. Também exigi que todas as decisões sobre o grau de responsabilidade de cada um se baseassem nas provas, sem que as relações familiares fossem um fator atenuante. Eu sabia que, a partir do momento em que assinei, a minha relação com a minha mãe nunca mais seria a mesma. Mas também compreendi uma coisa mais claramente do que nunca. O afeto familiar pode ser um motivo para o sofrimento, mas nunca pode ser uma licença para o mal. Na manhã seguinte, fui convidado a ir à esquadra para complementar o meu depoimento. A sala de interrogatório não era grande. A luz branca incidia sobre as grossas pastas de processos na mesa. À minha frente estavam cópias das gravações das câmaras, os resultados dos exames da Margarida, os documentos falsos encontrados na mala e as transcrições das conversas dos telemóveis de Ricardo e da minha mãe. O inspetor responsável detalhou cada infração. Ricardo era suspeito de falsificação de documentos, coação para transação eletrônica, apropriação indevida e agressão qualificada. A minha mãe não só sabia de tudo, como forneceu diretamente os documentos pessoais, abriu a porta a Ricardo, pôs a substância na bebida e segurou a Margarida enquanto ele a forçava a assinar os papéis. A cada detalhe que ouvia, o meu coração ficava mais pesado. A pessoa mencionada no processo não era uma estranha, era a mulher que me deu a luz, que passou noites em claro quando eu tinha febre, que poupou cada cêntimo para me dar uma educação. Mas as coisas boas do passado não podiam apagar o que ela tinha feito à minha mulher hoje. O inspetor perguntou: Tem algum pedido em relação à sua mãe? A Saara. Beatriz? Endireitei-me e respondi lentamente: Até onde a minha mãe errou, peço que seja tratada em conformidade. Não usarei o dever filial para encobrir um crime. Ao dizer aquelas palavras, senti um nó na garganta. Mas sabia que, se cedesse por pena da minha mãe, quem pagaria o preço seria a Margarida. E a minha mãe acreditaria ainda mais que bastava usar os laços familiares como desculpa para que qualquer erro fosse perdoado. Pedi para ver a minha mãe uma vez antes de as autoridades decidirem as medidas seguintes. Não queria discutir, muito menos pressionar. Lá, só queria que ela entendesse que foram as suas próprias escolhas que levaram a família a este abismo. Cerca de meia hora depois, a minha mãe foi levada para uma pequena sala. Em apenas uma noite, ela parecia outra pessoa. O cabelo, sempre bem penteado, estava despenteado, o rosto encovado, os olhos inchados e vermelhos. Sentou-se na cadeira à minha frente, as mãos a torcerem-se nervosamente. Mal me viu, desatou a chorar. Afonso, eu só queria salvar a tua irmã. Não pensei que as coisas fossem tão longe. Não respondi de imediato. Tirei da minha pasta uma cópia dos resultados dos exames da Margarida e coloquei-os à frente dela. Mãe, vê isto. A substância que deste à Margarida causou-lhe perda de memória, reações lentas e fez com que ela deixasse de confiar em si mesma. Se isto continuasse, a minha mulher poderia ter se tornado incapaz de se proteger. A minha mãe olhou para o papel, os lábios a tremer. Eu pensei que era só um sonífero. O Ricardo disse que era para ela ficar menos estressada, para ser mais fácil falar com ela. Peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe a mensagem extraída do seu telemóvel antigo. Nela, a própria mãe tinha enviado a Ricardo. Ela ainda está muito lúcida. Aumenta um pouco a dose para ver. A mãe diz que não sabia. Então o que é isto? Ela ficou paralisada.
as lágrimas a caírem sobre as mãos, mas não conseguiu dizer mais nada. Tentei manter a voz calma. Mãe, não foste completamente enganada. Sabias que isto era errado. Sabias que a Margarida estava a ser agredida. Sabias que os documentos eram falsos. Mas ainda assim participaste porque, no teu coração, sempre consideraste a tua nora como uma estranha, e o dinheiro do teu filho e da tua mulher devia ser usado para salvar a tua filha. Ela levantou a cabeça, a voz embargada. Se a tua irmã for para a prisão, como é que a Leonor vai viver? Só restamos nós, a família. Não posso ver a vida dela desmoronar. E por isso escolheste destruir a vida do teu filho. Essa pergunta fê lá parar. Continuei. Mãe, não salvaste a minha irmã. Ajudaste o Ricardo a continuar a cometer crimes e obrigaste a Margarida a pagar com a sua saúde, a sua honra e os seus bens. Ela cobriu o rosto e chorou convulsivamente. Pela primeira vez, a minha mãe admitiu que sempre pensou que a casa, as poupanças e tudo o que eu tinha eram propriedade de toda a família. Ela achava que, por eu ser o único filho e ter mais posses, tinha a responsabilidade de salvar a minha irmã. Olhei para a mulher à minha frente com uma mistura de dor e compaixão. Eu ainda a reconhecia como minha mãe, mas também percebi que ela tinha deixado que o favoritismo e a ganância apagassem a linha entre o certo e o errado. Mãe, ouve-me, disse eu lentamente. Eu ainda te reconheço como minha mãe. Vou contratar um advogado para que os teus direitos legais sejam garantidos. Se precisares de medicamentos, de cuidados, eu não te vou abandonar. Mas não vou pedir para que o crime seja apagado. Não vou forçar a Margarida a perdoar e não vou retirar nenhuma declaração. Ela levantou a cabeça e olhou para mim, com um pânico evidente. Tu também queres que eu vá para a prisão? Não quero. Respondi sinceramente. Mas muito menos posso querer que a lei se cale só porque quem cometeu o erro é a minha mãe. Ela perguntou em voz baixa. Depois disto, ainda vais olhar para mim? Fiquei em silêncio por um momento e depois disse. Quando a mãe realmente perceber o que fez e assumir a responsabilidade até ao fim, eu não te vou virar as costas. Mas para voltares a ser minha mãe, primeiro tens de deixar de ser cúmplice de um criminoso. A sala mergulhou em silêncio. O som do ar-condicionado soava alto e frio. A minha mãe baixou a cabeça por um longo tempo, como se, pela primeira vez, estivesse a refletir sobre todas as suas escolhas. Aconselhei-a a entregar todos os telemóveis, contas, documentos e mensagens que ainda guardasse. Disse-lhe que a confissão não era para fugir à pena, mas para reduzir as consequências para as pessoas que Ricardo tinha prejudicado. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Contou que tinha outro telemóvel antigo escondido numa mala de roupa em casa da minha irmã, com mensagens entre ela e Ricardo, incluindo conversas sobre como se apoderar da casa, transferir o dinheiro e fugir. A minha mãe tinha-o guardado com medo que Ricardo a culpasse por tudo, mas nunca se tinha atrevido a entregá-lo. Informei imediatamente o inspetor. O telemóvel foi rapidamente apreendido. Antes de a minha mãe ser levada para outra sala, ela virou-se e olhou para mim. Afonso, desculpa, não disse que a tinha perdoado. Apenas respondi. Diz isso a Margarida, quando ela estiver pronta para ouvir. Por agora, conta toda a verdade. A porta fechou-se. Fiquei sozinho na sala, com o coração a doer como se tivesse perdido algo muito grande, mas sabia que tinha feito a escolha certa. Ser uma pessoa correta não é fechar os olhos ao erro por causa dos laços familiares, nem é, por ter sido magoado, deitar tudo fora. Eu ainda cumpriria o meu dever de filho, mas o caminho de volta da minha mãe teria de ser construído com sinceridade e responsabilidade e não à custa de mais um sacrifício da minha mulher. Após uma semana de tratamento, Margarida teve alta do hospital. As nódoas negras no seu corpo ainda não tinham desaparecido completamente, e os seus pulsos ainda mostravam marcas vermelho arroxeadas das abraçadeiras apertadas. Mais preocupante era o seu estado mental, que ainda não estava totalmente estável. Bastava ouvir uma porta a bater com força ou um estranho a aproximar-se demasiado para ela se assustar, a respiração a ficar ofegante. Não levei a Margarida de volta ao nosso antigo apartamento. Aquele lugar tinha se tornado uma escuridão demasiado grande. Cada divisão, cada objeto, estava ligado a memórias que a assustavam. Arranjei para que a minha mulher ficasse temporariamente numa pequena casa de um bom amigo, longe da zona antiga,
com um portão privado e vizinhos relativamente sossegados. Antes da alta da Margarida, mandei reinstalar todo o sistema de câmaras, troquei as fechaduras, mudei o número de telemóvel e pedi a um conhecido para estar de prevenção sempre que eu tivesse de sair para tratar de assuntos com as autoridades. Não queria transformar a nova casa numa fortaleza sufocante, mas também não podia permitir que ninguém se aproximasse novamente da Margarida. Na primeira noite na nova casa, a Margarida sentou-se por um longo tempo junto à janela, a olhar para o pequeno pátio. Levei-lhe um copo de água morna e disse suavemente: "Descansa, eu trato dos assuntos legais. Mas qualquer decisão que te diga a respeito, vou pedir a tua opinião primeiro." Margarida virou-se para mim. "Não vais obrigar-me a deixar o trabalho ou trancar-me em casa, pois não?" Abanei a cabeça. "Quero proteger-te, não controlar-te. Se precisas de tempo, descansa. Quando quiseres voltar ao trabalho, pensamos nisso juntos." O seu olhar suavizou. Talvez, depois de tantos dias a ser forçada, o que a Margarida mais precisava não era de alguém que decidisse por ela, mas de poder escolher por si mesma. Enquanto tentávamos estabilizar as nossas vidas, a investigação continuava a expandir-se. A partir do telemóvel antigo que a minha mãe entregou, descobriram que Ricardo já tinha preparado um plano de fuga. Parte do dinheiro desviado foi transferido através de várias contas intermediárias, e alguns documentos importantes foram entregues a outra pessoa para guardar. Ricardo continuava a ser teimoso, insistindo que apenas tinha ajudado a família a obter um empréstimo e que a falsificação de documentos tinha sido iniciativa da minha mãe. Mas os dados do seu computador e telemóvel provavam que ele era o cérebro do plano, que distribuiu as tarefas e até preparou uma forma de culpar os outros se fosse descoberto. Eu pensava que, com ele detido, a Margarida estaria temporariamente segura, mas subestimei a ousadia de alguém encurralado. Naquela tarde, tive de ir à esquadra para assinar alguns aditamentos aos depoimentos. Antes de sair, pedi a Margarida que trancasse o portão e não aceitasse encomendas de estranhos. Cerca de 1 hora depois, o meu telemóvel notificou um movimento na câmara em frente ao pátio. Um homem com um uniforme de estafeta de farmácia estava do lado de fora, a segurar um saco de papel com o logótipo de uma clínica. Tocou a campainha e disse: "Trago a medicação suplementar da receita que o hospital acabou de enviar." À primeira vista, tudo parecia normal, mas ele não ficou quieto à espera. Os seus olhos percorriam constantemente os dois lados, e de vez em quando baixava-se para verificar o telemóvel. A mota estava estacionada bastante longe do portão, a matrícula quase toda coberta de lama. Liguei imediatamente para a Margarida. "Não abras a porta." Ela olhou pela câmara e respondeu em voz baixa. Também achei estranho. O hospital não avisou que ia entregar medicação. Ampliei a imagem. Quando o homem se inclinou, um pequeno objeto cilíndrico apareceu do bolso do seu casaco. Reconheci-o como sendo do tipo de spray sedativo que tinha visto na mala de Ricardo. Liguei imediatamente para o inspetor responsável pelo caso. Pediram-me para manter o contacto e enviaram uma equipa para se aproximar discretamente. Disse a Margarida: "Recua para dentro, tranca a porta do quarto e deixa a polícia tratar do assunto." Mas a Margarida ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: "Não achas que ele veio só para testar a nossa reação?" Hesitei. A Margarida continuou: "Se ele não conseguir entrar, quem está por trás vai tentar de outra forma. Não quero passar o resto da vida com medo de toda a gente. Não posso deixar que sirvas de isco." "Não estou a ser imprudente", disse ela com uma voz muito calma. "Temos câmaras. A polícia está a caminho e tu estás a vigiar. Desta vez, quero acabar com isto contigo." Eu continuava a não concordar que ela o confrontasse diretamente. No final, concordamos que a Margarida falaria apenas através do portão, para ganhar tempo, mas sem nunca o abrir. Ela ligou o altifalante e perguntou ao homem o seu nome, a que departamento pertencia e pediu-lhe para dizer o código da receita. Ele respondeu de forma confusa, com informações contraditórias. Quando a Margarida disse que ia ligar para o hospital para confirmar, ele aproximou-se subitamente do portão e tentou enfiar a mão pela grade para abrir o trinco por dentro. Nesse exato momento, 2 agentes à paisana saíram de um canto da rua e correram na sua direção. O homem, em pânico, tentou fugir, mas foi apanhado a poucos metros de distância. No seu bolso, a polícia encontrou spray, abraçadeiras de plástico, um telemóvel com um cartão SIM descartável e uma foto da nova morada da Margarida. O mais assustador estava numa mensagem apagada que foi recuperada.
O remetente usava apenas um símbolo, mas o conteúdo era muito claro. Primeiro a pessoa, depois a PEN USB. Aquela frase gelou-me. Ricardo já não pretendia forçar a Margarida a assinar papéis em casa. Queria raptá-la, usar a sua vida como moeda de troca pelas provas. Do telemóvel do detido, a polícia também encontrou a localização de um armazém abandonado fora da zona residencial. Ao inspecioná-lo, descobriram que lá dentro já estavam preparadas cordas, uma câmara de filmar, sedativos e um papel com um texto que a Margarida seria forçada a ler em frente à câmara, admitindo que assinou os documentos voluntariamente e que tinha acusado Ricardo falsamente por causa de conflitos familiares. Ouvi o relatório do inspetor com as mãos geladas. Se o plano tivesse sucesso, eles não só roubariam as provas, como criariam um vídeo para transformar a Margarida de vítima em mentirosa. As autoridades lançaram imediatamente uma operação para capturar os 2 cúmplices restantes e aplicaram medidas de proteção temporária para nós. Voltei para casa e encontrei a Margarida ainda sentada à mesa, o rosto calmo, mas as mãos a tremer. Sentei-me à sua frente e peguei nas suas mãos. Desculpa. Deixei que sofresseis sozinha por demasiado tempo. Margarida abanou a cabeça. Não peças desculpa constantemente. Não preciso de um marido que se culpe para o resto da vida. Só preciso que, a partir de agora, aconteça o que acontecer. Estejamos do mesmo lado. Acenei com a cabeça. Era também a promessa que eu mais queria cumprir. Pensei que tudo estava sob controlo. Mas naquela noite, o inspetor ligou-me mais uma vez. Informou que Ricardo tinha tentado subornar um funcionário do arquivo para destruir a cópia dos dados da PEN USB. O plano falhou porque toda a conversa foi gravada. Quanto mais Ricardo se debatia, mais crimes revelava. Sem saída, começou a arrastar todos os que o tinham ajudado para o fundo com ele. E a próxima pessoa a ter de fazer uma escolha era a minha irmã, Catarina. Após a chamada do inspetor, eu sabia que quem não podia mais fugir era a minha irmã Catarina. Ela tinha entregado parte das provas, mas entre colaborar para esclarecer a verdade e admitir a sua própria culpa, ainda havia uma grande distância. Quanto mais Ricardo tentava destruir os documentos, mais difícil se tornava para aqueles que tinham dado o nome, assinado papéis e recebido dinheiro por ele negar a sua responsabilidade. 3 dias depois, a minha irmã ligou-me. A sua voz estava rouca, como se não dormisse há várias noites. Afonso, preciso de me encontrar convosco. Tenho algo para vos entregar em mãos. Não a levei imediatamente para onde a Margarida estava. Depois de tudo o que aconteceu, a segurança da minha mulher era a prioridade. Marquei o encontro no escritório do nosso advogado, com câmaras e um assistente por perto. A Margarida, ao ouvir-me, ficou em silêncio por um momento e depois concordou em ir. Quero ouvir da boca dela, disse ela. Não por vingança, mas para saber o que lhe tinha sido escondido. Quando chegamos, a minha irmã já estava à nossa espera. Em pouco tempo, tinha emagrecido visivelmente. O rosto sem maquilhagem, os olhos encovados. Na mesa, à sua frente, estava um velho caderno de capa castanha e uma pasta de documentos amarrada com um fio. Mal viu a Margarida, levantou-se de um salto e, de repente, ajoelhou-se. Margarida, desculpa. Eu sabia que o Ricardo te estava a pressionar, mas não tive coragem de o impedir. Margarida não se apressou a levantá-la, olhou para ela por um longo tempo e depois disse: levante-se. Não preciso que se ajoelhe. Preciso que diga a verdade. Aproximei-me. Ajudei a minha irmã a levantar-se e puxei uma cadeira para ela. A minha irmã cobriu o rosto e chorou por um momento antes de começar a falar. Há 3 anos, quando o negócio de Ricardo começou a passar por dificuldades, ele pediu-lhe para dar o nome a uma empresa para facilitar a assinatura de contratos e reduzir os impostos. Disse que, num casamento, tinham de confiar um no outro, que os papéis eram apenas uma formalidade. Ela não verificou com atenção e muito menos perguntou de onde vinha o dinheiro. Depois da primeira empresa, veio a segunda e a terceira. Ricardo dava-lhe uma quantia mensal, a que chamava de taxa por dar o nome. No início, ela sabia que algumas faturas não correspondiam a transações reais, mas fechou os olhos, pensando que todas as empresas tinham as suas manhas. Não posso dizer que fui completamente enganada, disse ela, de cabeça baixa. No início, também fui gananciosa. Vi que o dinheiro entrava facilmente e disse a mim mesma que era só assinar uns papéis,
que não estava a roubar diretamente a ninguém. Margarida olhou para ela, a voz muito calma, mas cada assinatura sua ajudou a roubar dinheiro de outras pessoas. A minha irmã acenou com a cabeça, as lágrimas a caírem sobre o caderno. Quando percebi que passava demasiado dinheiro pela conta em meu nome, o Ricardo começou a usar os vídeos de mim a assinar os papéis e a receber dinheiro para me ameaçar. Disse que, se eu não continuasse, iria denunciar-me como a cabecilha do esquema. Ele até usou a minha filha como arma. Uma vez, quando eu estava a pensar ir às autoridades, o Ricardo enviou-me uma foto da Leonor à porta da escola com a mensagem: "Pensa bem antes de agires, sê uma boa mãe." A partir daí, não me atrevi a resistir mais. Mas esse silêncio também significou que Ricardo teve mais tempo para finalizar o seu plano de se apoderar da nossa casa e dos nossos bens. Ela empurrou o caderno de capa castanha na nossa direção. Isto são as transferências que o Ricardo fez nos últimos 3 anos. Eu anotei tudo com medo que um dia ele me culpasse por tudo. Havia dias em que o dinheiro, mal entrava na conta da empresa, era dividido em 6 ou 7 partes e transferido para contas desconhecidas. Na pasta, havia também cópias de contratos, listas de contas e vários recibos com a assinatura de Ricardo. Eram coisas que ele pensava que ela tinha destruído. Margarida perguntou: "Por que é que só entrega isto agora?" A minha irmã apertou as mãos com força. "Porque, até ao dia em que foste agredida, eu ainda pensava que, se ele conseguisse o dinheiro, pararia. Eu estava a enganar-me a mim mesma. Só quando soube que ele planeava raptar-te, é que percebi que ele não ia salvar ninguém." Ela tentou ajoelhar-se novamente, mas eu impedia. "Não uses as lágrimas em vez da responsabilidade. Assume os teus erros. Se queres emendar, tens de confessar a verdade, colaborar e reparar os danos na medida do possível." Ela acenou com a cabeça, dizendo que ia vender o carro e os bens pessoais que lhe restavam para compensar parte dos clientes lesados. O dinheiro não cobriria todos os prejuízos, mas pelo menos provava que ela já não queria reter os lucros obtidos ilegalmente. Margarida ainda não disse uma palavra de perdão. Apenas olhou para ela e disse lentamente: "Não foi você que me bateu com a pinça, mas o seu silêncio deu-lhe mais tempo. Não posso fingir que nada aconteceu." A minha irmã baixou a cabeça. "Eu compreendo. Não me atrevo a pedir que esqueças." Nesse momento, o advogado entregou-me um envelope que a minha mãe tinha enviado do centro de detenção. No exterior, estava o nome da Margarida. Perguntei à minha mulher se queria ler. A Margarida ficou em silêncio por alguns segundos e depois aceitou. Na carta, a minha mãe não pedia para retirar a queixa, nem para a Margarida a perdoar por minha causa. Escreveu que, antes, sempre a tinha visto como uma estranha e que os bens do seu filho eram algo que ela tinha o direito de gerir. Pensava que salvar um filho sacrificando o outro era amor, mas só agora entendia que era apenas um egoísmo parcial. Depois de ler, a Margarida dobrou a carta com cuidado. "Ainda não consigo chamar-lhe mãe como antes", disse ela. "Mas se ela mudar de verdade, não te vou proibir de cumprires o teu dever." Peguei na mão dela. "Não te vou forçar a perdoar. A partir de agora, todos os encontros, todo o apoio, terão de ter limites e não podem afetar a nossa vida." Foi essa compaixão com princípios que me fez perceber a sorte que tinha em ter a Margarida ao meu lado. Ela não me exigiu que cortasse relações com a minha mãe e irmã, mas também não aceitou que a sua bondade fosse novamente explorada. Graças ao caderno e aos documentos que a minha irmã entregou, as autoridades determinaram que Ricardo tinha criado pelo menos 5 empresas fantasma, recebido adiantamentos de vários clientes e desviado o dinheiro através de contas intermediárias. O número de vítimas era maior do que se esperava inicialmente. A mulher que deu o nome aos bens de Ricardo também foi chamada a depor. Perante as provas claras, ela confessou que Ricardo já tinha preparado dinheiro vivo, documentos falsos e um plano de fuga com ela para logo após se apoderar da nossa casa. Ele nunca teve a intenção de salvar a minha mãe ou a minha irmã. No seu plano, elas eram apenas testas de ferro, pessoas que assinavam e assumiam a culpa por ele. Ao ouvir este depoimento, a minha irmã ficou sentada em silêncio por um longo tempo. O marido que ela tanto temia, por quem tinha sacrificado a sua honra para o proteger, na realidade, estava preparado para abandonar a ela e a filha no meio da ruína. Alguns dias depois, Ricardo foi levado para a reconstituição do crime. Ao passar pela Margarida, ele ainda se virou e olhou para ela com um olhar cheio de ódio. Mas desta vez, a Margarida não desviou o olhar. Endireitou-se
e olhou de volta, dizendo claramente: já não tens o poder de me assustar. Ricardo parou. E eu percebi que, a partir daquele momento, a mulher que antes tremia sempre que ouvia uma porta abrir tinha começado a sair verdadeiramente da escuridão. Após muitos meses de investigação, o dia do julgamento de Ricardo finalmente chegou. Naquela manhã, o céu estava nublado, com densas nuvens cinzentas a cobrir tudo. Eu e a Margarida chegamos muito cedo. Ela vestia uma roupa simples, o cabelo apanhado atrás. O rosto ainda mostrava sinais de cansaço, mas o seu olhar estava muito mais calmo. Eu sabia que, para conseguir entrar naquela sala de tribunal, a Margarida tinha superado muitas noites de insônia. Ela tinha me perguntado se precisava mesmo de o confrontar. Eu disse-lhe que, se não estivesse pronta, ninguém a podia obrigar. Mas no final, a Margarida escolheu estar presente. Quero ver com os meus próprios olhos todas as mentiras dele a chegarem ao fim, disse ela. Não por regozijo, mas para se lembrar a si mesma de que tinha realmente escapado. Ricardo foi levado para a sala de audiências com o uniforme de réu. Tinha emagrecido visivelmente, mas o seu rosto ainda mantinha uma arrogância teimosa. Mal nos viu, virou-se imediatamente para sussurrar com o seu advogado, o canto da boca a torcer-se num sorriso, como se ainda acreditasse que tinha uma hipótese de virar o jogo. No tribunal, Ricardo foi acusado de uma série de crimes: organização para falsificação de documentos, burla qualificada, coação para transação eletrônica, agressão qualificada e preparação para sequestro. Além disso, a investigação esclareceu vários outros casos relacionados com as empresas fantasma que ele tinha criado. Desde o início do interrogatório, Ricardo negou quase tudo. Afirmou que a Margarida sabia e participou voluntariamente nas transações, e que, mais tarde, por causa de conflitos familiares, o acusou falsamente. Disse ainda que a mala com o equipamento biométrico era apenas para uso comercial e que o sedativo era um sonífero da minha mãe. Quando questionado sobre as nódoas negras no corpo da Margarida, respondeu com indiferença. Ela sempre teve tonturas e caía muitas vezes. Eu só estava lá para ajudar. Nunca lhe bati. Sentei-me ao lado da Margarida e senti a sua mão a ficar fria. Apertei-a suavemente e sussurrei: não precisas de olhar para ele. Respira fundo. A Margarida acenou com a cabeça, mas continuou a olhar em frente. O procurador apresentou as provas, uma a uma. Primeiro, o vídeo da câmara que mostrava claramente Ricardo a amarrar a Margarida com abraçadeiras, a segurar a pinça de metal e a preparar-se para injetar a substância. Em seguida, o telemóvel falso com os dados da minha mulher, o contrato de compra e venda da casa, a procuração com a assinatura falsificada. Quando a gravação de áudio em que Ricardo dizia basta que durma 2 horas foi reproduzida, um silêncio caiu sobre a sala. Ele ainda tentou argumentar que a frase tinha sido retirada do contexto, mas o golpe mais duro veio do próprio scanner de impressões digitais na mala. Os peritos técnicos conseguiram recuperar o histórico de utilização e descobriram que o dispositivo já tinha guardado os dados biométricos de várias outras pessoas. Não só da Margarida, alguns dados correspondiam à identidade de clientes que o tinham denunciado por perda de dinheiro ou falsificação de processos de crédito. Essa descoberta abriu a porta para muitos outros casos de apropriação indevida que Ricardo pensava ter apagado. Quando chegou a vez da minha irmã Catarina depor, a tensão na sala aumentou. Ela não fugiu à sua culpa. Admitiu que tinha sido gananciosa, que tinha dado o nome às empresas e assinado alguns papéis sem verificar, mas também explicou claramente como Ricardo usou o vídeo, a filha e o dinheiro para a forçar a continuar a participar. O advogado de Ricardo contestou imediatamente, alegando que ela estava a culpar o marido para obter uma pena mais leve. Mas o caderno de anotações, as mensagens de ameaça e as cópias das transações que ela entregou correspondiam perfeitamente aos registros bancários. A minha mãe também foi chamada a depor. Admitiu que tinha tirado os meus documentos, dado as chaves, colocado a substância no chá e segurado a Margarida. Não tentou negar a sua culpa. Apenas disse: errei por favorecer a minha filha, por ouvir o meu genro. Mas quem planeou, preparou o equipamento e controlou tudo foi o Ricardo. Ao ouvir isto, Ricardo perdeu subitamente a calma. Virou-se e insultou a minha mãe e a minha irmã, chamando-as de traidoras, e gritou: se não fosse por mim, como é que esta família vivia? Agora que as coisas estão a correr mal, atiram-me tudo para cima.
O juiz ordenou-lhe que mantivesse a ordem, mas Ricardo perdeu o controlo. Virou-se e apontou diretamente para a Margarida. Ela é sempre astuta como uma raposa. Se eu não lhe desse o sedativo, como é que a faria esquecer as coisas? Uma mulher que nem se lembra do que aconteceu ontem. Quem é que vai acreditar nela? Mal a frase foi dita. A sala ficou em silêncio. Até o seu próprio advogado ficou chocado. Ricardo tinha acabado de admitir que o objetivo de usar a substância era causar perda de memória na Margarida, para que o seu testemunho perdesse valor. Ele percebeu o que tinha dito e calou-se imediatamente. Mas era tarde demais. As suas palavras foram registradas na ata do julgamento. Virei-me para a Margarida. Os seus olhos estavam vermelhos, a mão a tremer ligeiramente. Não precisas de te forçar a ser forte, disse eu. A Margarida respirou fundo e levantou-se quando foi convidada a falar. Não chorou nem pediu vingança. Não desejo que o réu sofra o mesmo que eu sofri, disse a Margarida. Apenas espero que a sentença seja suficientemente severa para que esta pessoa não tenha mais a oportunidade de usar a confiança da família e as lacunas nos documentos para prejudicar mais ninguém. Ela também pediu ao tribunal que distinguisse claramente o papel de cada pessoa, referindo-se à minha irmã e à minha mãe. Pediu que se considerasse o grau de participação, a sinceridade da confissão e a entrega de provas, em vez de as colocar no mesmo saco que o cérebro do esquema. Olhei para minha mulher, sentindo uma mistura de compaixão e admiração. Depois de tudo, ela ainda mantinha a lucidez e a bondade, mas já não era a submissão cega de antes. Após a deliberação, o tribunal sentenciou Ricardo a uma pena severa por múltiplos crimes, obrigando-o também a indemnizar a Margarida e as outras vítimas. Os bens que ele tinha em nome de terceiros foram arrestados para reparar os danos. A minha irmã recebeu uma pena mais leve devido à sua confissão, colaboração ativa e uso do seu patrimônio para indemnizar as vítimas. A minha mãe também foi punida de acordo com o seu papel de cúmplice, mas a sua idade, a sua confissão sincera e a entrega de provas importantes foram tidas em conta. Ao ser levado para fora da sala, Ricardo virou-se, os olhos injetados de sangue, e gritou: "Vocês todos me tramaram." Olhei para ele sem raiva e respondi apenas: "Ninguém te tramou. Estás a percorrer o caminho que tu próprio escolheste." O som do martelo do juiz ecoou secamente. Todas as desculpas finalmente chegaram ao fim. Ricardo queria usar a sua família como escudo, queria transformar a vítima numa doente, queria arrastar todos para o fundo para se salvar, mas ao semear tantas mentiras, ganância e crueldade, o que ele colheu no final só podia ser uma sentença escrita por si mesmo. Um ano após o julgamento, a nossa vida finalmente voltou a um ritmo normal. As nódoas negras no corpo da Margarida desapareceram há muito tempo, mas há feridas que não se curam apenas com medicamentos. Ela ainda consulta um psicólogo regularmente. Ainda há noites em que acorda assustada com um barulho alto no corredor. A única diferença é que agora ela já não se senta sozinha a verificar a fechadura da porta repetidamente. Sempre que a Margarida acorda, eu pego-lhe suavemente na mão. Estou aqui. Apenas isso. A sua respiração acalma-se gradualmente. Há noites em que não dizemos mais nada, apenas ficamos deitados um ao lado do outro até de manhã. Eu entendo que curar não é forçar alguém a esquecer rapidamente. Às vezes, é apenas estar pacientemente ao lado para que a pessoa saiba que o seu medo já não precisa de ser escondido. Não levei a Margarida de volta ao antigo apartamento, apesar de ser um bem que tínhamos lutado tanto para conseguir. Aquele lugar guardava demasiadas memórias pesadas. Depois de conversarmos, decidimos vender o apartamento e mudar-nos para uma casa mais pequena, numa zona residencial tranquila, com um pequeno pátio à frente, suficiente para plantar flores. No dia da mudança, a Margarida ficou por um longo tempo no meio da sala, que ainda cheirava a tinta fresca. Abriu as cortinas para deixar o sol entrar e virou-se para me perguntar: "Tens saudades da casa antiga?" Abanei a cabeça. Uma casa não são 4 paredes. Onde tu te sentires em paz. Aí é a nossa casa. A Margarida sorriu. Foi o sorriso mais natural e leve que vi no seu rosto depois de um ano cheio de turbulência. Também mudamos a forma como gerimos a nossa vida. Todos os documentos, contas e decisões financeiras são discutidos claramente entre nós. Acabou-se a confiança cega de dar palavras passe, cartões de cidadão ou assinaturas a qualquer familiar. No início, pensei que ser tão rigoroso tornaria a relação mais fria.
mas depois percebi que os limites não são um muro que separa a família. São uma porta com fechadura para que quem está dentro se sinta seguro e quem está fora saiba onde deve parar. A Margarida voltou para a empresa de design depois de um longo período de descanso. Já não aceita tanto trabalho como antes e aprendeu a dizer não a responsabilidades que não são suas. Fora do trabalho, a Margarida começou a colaborar com um pequeno grupo de apoio a mulheres que sofreram violência psicológica ou controlo financeiro por parte de familiares. Ela nunca conta a sua história como uma vencedora. A Margarida costuma dizer: muitas mulheres calam-se, não por serem fracas, mas por medo de que, se falarem, a família se desfaça, os pais fiquem tristes, o marido e os filhos fiquem mal vistos. Eu também já fui assim. Sempre que ouço a minha mulher falar, lembro-me das noites em que ela teve de duvidar da sua própria memória. Não posso mudar o passado, mas pelo menos, a partir de agora, posso garantir que ela nunca mais estará sozinha nas decisões que dizem respeito à sua vida. Quanto à minha mãe, continuo a visitá-la conforme as regras. Envio-lhe medicamentos, roupas e outros bens essenciais, mas não tento obter favores especiais nem interferir com a decisão da justiça. Há quem me pergunte por que continuo a cuidar dela depois de tudo o que ela fez. Não sei como explicar de forma completa. Ela errou. Errou muito. Mas continua a ser a mulher que me deu a luz e me criou. Não posso negar isso. Nem posso usar os anos passados para apagar os erros de hoje. Apenas escolho cumprir o meu dever, enquanto o perdão terá de ser respondido pelo tempo e pela sua própria mudança. Na primeira vez que a visitei, a minha mãe já não chorava a pedir que a salvasse. Apenas perguntou: "A Margarida está bem, filho?" "Ela está muito melhor." A minha mãe baixou a cabeça, a voz muito baixa. "Posso escrever-lhe uma carta?" Respondi: "Podes escrever. Mas se a Margarida vai ler ou não, é uma decisão dela. Não vou forçar a minha mulher a perdoar para que a mãe se sinta melhor." A minha mãe ficou em silêncio por um momento e depois acenou com a cabeça. Talvez só nesse momento ela tenha compreendido que um pedido de desculpas não é uma chave que, ao ser entregue, obriga a pessoa magoada a abrir a porta. Há portas que precisam de muito tempo, e algumas podem nunca mais voltar a ser como antes. A minha irmã Catarina, depois de assumir as suas responsabilidades perante a lei, divorciou-se de Ricardo, vendeu os bens que lhe restavam para continuar a reparar os danos e arranjou trabalho como contabilista numa pequena empresa. A sua vida já não era luxuosa, mas, pela primeira vez em muitos anos, ela ganhava o seu próprio dinheiro de forma honesta e já não vivia com medo de que o marido descobrisse que ela queria ir-se embora. Já não lhe dou dinheiro como antes. Apenas a ajudei a encontrar trabalho e apoio a minha sobrinha Leonor com as despesas escolares. Tudo é claro, com limites. Uma vez, ela disse-me: "Antes, eu pensava que a família tinha de carregar os fardos uns dos outros. Agora percebo que, ao carregar sempre o fardo, impedia que quem errava alguma vez se levantasse." Ricardo, na prisão, continuou a recorrer, a culpar a minha mãe, a minha irmã, a Margarida e a mim. Os bens que ele tinha em nome de outra mulher foram todos arrestados. A mulher que lhe tinha prometido fugir cortou rapidamente o contacto quando o dinheiro acabou. Não senti qualquer regozijo ao ouvir estas notícias, apenas um vazio. O destino de Ricardo não foi criado por mim. Foi moldado por cada assinatura falsa, cada ameaça e cada vez que ele pensou que podia usar a sua família como escudo para a sua ganância. Numa tarde, enquanto estávamos sentados na varanda a olhar para as flores recém-abertas, a Margarida perguntou de repente: "Alguma vez te arrependeste de ter chamado a polícia?" Pensei por um momento e depois disse: "Só me arrependo de não ter percebido mais cedo, mas de te ter protegido, nunca me arrependi." A Margarida encostou a cabeça no meu ombro. "Eu também não quero que percas a tua mãe. Só quero que, a partir de agora, ninguém use os laços familiares como desculpa para fazer o mal." Peguei na mão dela, sentindo o calor familiar a passar para a minha. Depois de tudo, não nos tornamos mais frios. Apenas compreendemos que, para que os laços familiares durem, também precisam de limites, e para que a bondade tenha significado, também precisa de lucidez. Eu ainda deixei um caminho para minha mãe e a minha irmã voltarem, se elas se arrependessem verdadeiramente e assumissem as suas responsabilidades. Quanto a Ricardo, a lei levou-o para o lugar a que ele pertencia. A tempestade acabou por passar. Algumas feridas deixarão cicatrizes.
Mas as cicatrizes nem sempre nos lembram apenas da dor. Às vezes, também nos lembram que fomos levados ao limite, mas ainda assim tivemos força para nos levantarmos, pegar na mão da pessoa que amamos e continuar a caminhar, com decência. O que farias nesta situação? Partilha as tuas reflexões e segue para mais histórias que te farão pensar.